Tudo certo, pessoal? André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se aí no canal, toca o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixa aí nos comentários quem você gostaria de ver aqui frente a frente com o General. Já deixa seu like aí para o nosso vídeo ir muito mais longe. General Bolívar, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Zanella? Hoje o nosso convidado é especial, fez parte de um dos melhores times da história do Internacional e o melhor de tudo foi seu colega. É verdade, Zanella. É um cara que, eu até comento, né, com todos os convidados que a gente entrevista aqui, ele é um cara de, além de ser um amigo de profissão, é um amigo pessoal que eu tenho, cara. Um amigo pessoal, e ele sabe muito bem disso. A gente jogou em mais que um clube, jogamos no Internacional, jogamos no Novo Hamburgo, e um cara que a gente viveu momentos lindos no Internacional, e um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Magro, obrigado, meu parceiro. Obrigado, tio, pelo convite. Isso é recíproco, né? Eu falo para todo mundo que minha passagem no futebol, um dos melhores amigos que tem no futebol é você. Você sabe disso, a relação que a gente tem, não só nós, as famílias, as crianças. A gente viveu um momento muito bom junto, mas um momento de parceria também fora de campo. Então eu tenho 2, 3 jogadores que eu admiro, respeito, D'Alessandro, você. São os caras que eu vou carregar sempre, não só como jogador, como amigo, colega de profissão, mas como um irmão que o futebol me deu. Show de bola. E Zanella, vou te falar, tem muita história, mas não é pouco, muita história boa, ele sabe muito bem disso. Eu quero começar esse programa pedindo para você, Magrão, se você, como um quase gaúcho, aí você manja na churrasqueira, você faz um churrasco lá ou não? Faço bem, não, comida bem. Você faz bastante. Não, faço bem o churrasco. Eu sou, como eu vou te falar, sou chato para as coisas. Quando eu cheguei aqui, eu via meu sogro fazendo churrasco e comecei a querer aprender, e aí virei um bom churrasqueiro aí, viu? E para hoje pra gente poder conversar legal, nós trouxemos um dos melhores do Brasil aqui, Barba Ruiva. Barba. Como é que tá? Prazer, Barba. Tudo bem? Bom. Vamos brincar hoje então com uma linguicinha de cordeiro, Barba Ruiva. Hoje o Bolívar trouxe uma surpresinha também para vocês. Opa! Um queijo do Perosa, um queijo Caciocavallo. Esse assado... Esse aqui é para assar, vou assar na churrasqueira. Tu tava me explicando, Magrão, é dentro da churrasqueira que fica. É assado, esse aqui foi eleito um dos melhores queijos do Brasil. Boa. Tá. E vamos fazer também um chouriço aí para dar uma brincada. Show. Qual que é o ponto que tu gosta do churrasco? Mal passado, no ponto? Sou gaúcho, né? No ponto menos? Sou quase gaúcho, né? Você acha que eu gosto como? No ponto menos, então. Lógico. Então fechou. Boa. Hoje a brincadeira vai ser assim. Boa. Magrão, lá no início da tua carreira, você sonhava já em ser jogador de futebol ou você pensava em ter outra profissão? Como é que foi lá no iniciozinho lá? Você já sonhava em ser um jogador desde criança? Eu venho de comunidade, né? Venho de favela. A gente tem poucas oportunidades, né? Lá, né? Primeiro meu sonho era sair de lá. Era tirar meus pais de lá. E eu acho que eu consegui. E o futebol foi um caminho. Tentava estudar também. Se você ver meu boletim de notas, eu era muito bom, porque eu queria sair dali. E eu encontrei no futebol um caminho. Se eu te falar que eu imaginava chegar onde eu cheguei e conquistar, eu conquistei, eu vou te falar que não imaginava, porque era tudo um sonho muito distante. Hoje os guri tá tudo aqui perto para fazer teste, era tudo muito distante. Eu tinha que ir para fazer um teste, por exemplo, no Palmeiras, ou na Portuguesa, o primeiro time que eu joguei, era 2 ônibus, pequeno, sem dinheiro para isso. Então, assim, era um sonho muito distante, mas que, graças a Deus, eu consegui chegar muito mais além do que eu imaginava chegar. Tu tem um projeto lá, né, tio? Tu tem um projeto que tu tem lá na... Eu tenho, assim, a gente começou isso em 2011, 12, que é Futebol e Futuro. O projeto leva meu nome, as camisas estão tendo o número 8, com meu nome atrás. A gente assiste 230 crianças, mais ou menos. A ideia não é formar o jogador, mas tirar eles da rua. Eu, pós-futebol, fico até um pouco, às vezes, distante, porque é a correria do dia a dia. Mas a gente tem pessoas ali, meu irmão está ali à frente, o pessoal que iniciou o projeto junto comigo, que tocam esse projeto. Eu hoje toco mais meio à distância, né? Sei o que está acontecendo, tô falando. Por vezes vou até lá, mas fica mais na mão do pessoal lá. A gente deu início a esse projeto e é um projeto que, da nossa parte aqui, é um projeto que teve muito êxito. A gente tem não só futebol, a gente tem zumba para as mulheres, tem capoeira, aula de música,
Tudo isso dentro de São João Clímaco ali, no Heliópolis, no CDC, no Parque Fongaro, que é o Vila Arapuá, onde eu comecei a jogar. Pô, que legal, tio, que bacana. Tu vê que além do profissional, do cara, sempre pensa aonde iniciou, né? Porque, na verdade, o mesmo sonho que o Magrão teve, com certeza, muitas crianças, adolescentes lá têm e se inspiram no Magrão, né? Porque ele é um cara, eu conhecia a família dele toda, conhecia a família, a gente ia jogar em São Paulo, a família do Magrão ia lá, a gente até brincava, os caras, ó, acabou os ingressos. Chegou o Magrão, porque chegava uma galera assim, né, Magrão? Chegava uma galera, cara, e eles curtiam o Magrão, cara, eles estavam sempre vestidos, né, Magrão? De Sim. Inter e tal. A gente é até difícil explicar aqui, mas a gente é muito amigo mesmo. O Bolívar é amigo da minha família, eu sou amigo da família dele. O pai dele é um pai. A gente já cantou muita moda sertaneja junto, da praia até de manhã, né? Meu Deus do céu, cara. Então, assim, Armando Bolívar. Então a gente tem uma relação muito, muito próxima mesmo. E é isso. Minha família, assim, vestiram a camisa, agora são todos colorados de novo. E a gente aí tá nesse novo projeto agora. E Zanella, e eu tô te falando dessa amizade, é uma amizade que a gente jogou junto praticamente o quê, Magrão? 1 ano? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos juntos. Cara, 2 anos. Mas, cara, parecia que eu conhecia ele há muito tempo. Sabe quando tem aquela sintonia? E depois que o Magrão vai embora do Inter, tem uma história muito bacana. O Magrão vai embora do Inter e vem contratado o Mário Sérgio, treinador, cara. Que era um pai no paizão, futebol, cara. paizão. E aí ele me liga. Eu fui vendido, tipo, setembro. Pro Al-Wahda, né, Magrão? Pro Al-Wahda, pros Emirados. E aí acho que 10 dias depois, nem 10 dias, eu lembro que tá fazendo exame médico lá, algo do tipo, ele me liga. Pô, você foi embora, eu cheguei, eu era capitão dele no São Caetano. Ele falou, pô, não tem como voltar. Eu falei, não tem. Ele falou, como que é aí? Eu falei, tem um cara, Bolívar. Chama ele na sala, dá a faixa de capitão pra ele. Pode confiar nele, pode... E o Gringo? Falei, o Gringo é parceiro também. Traz ele pro teu lado, que o Gringo vai te ajudar pra caramba também. São 2 caras. Aí o Guinha também, parceiro, indião. Mas falei mais assim, que ele queria saber mais do Gringo, que tinha um problema com o Tite anteriormente. Sim. E eu falei que o Gringo, só trazer pro lado, que o Gringo era uma pessoa espetacular, parceiro. E o Bolívar tinha que ser o capitão dele. Foi, cara. E aí acho que ele te chamou na sala, né? Magrão, ele me chamou na sala, Magrão, foi muito engraçado. Me chamou na sala, primeira coisa, ó, tu tá aqui porque o Magrão me falou. Não é por causa de ti, é por causa do Magrão, porque ele adorava o Magrão, né? Cara, e depois a gente criou uma relação, eu e o Mário Sérgio, cara, demais, assim, absurda. Ele falou assim, tá, o Magrão me falou toda a tropa aí que anda contigo. Quem que é os caras aí? Cara, ele falava exatamente assim, ele não tinha papas na língua. Se ele tivesse te mandar longe, ele te mandava. Eu falei, cara, traz o D'Alessandro. Depois ele falava, traz o Guinha Azul, traz o Índio, traz o Kleber. Aí eu falei um por um, como cada um, como funcionava, e falei também quem, assim, que no meu modo de vista, não vou falar aqui, que eu achava que era um pouco mais difícil dele. Mas nosso grupo era muito bom, cara. Eu acho que não tinha, assim, se eu falar daquele time da gente, não é ser saudosista, não é aquela coisa, porra, agora passou, tu vai falar, não, mas a gente não tinha mesmo. Não. A gente se criou um grupo em 2008 ali que era, pô, todo mundo muito fechado. Em 2009 também, vem Tyson, vem Sandro naquela leva. Alex era meio chatinho, né? Patolino era meio chatinho, não gostava de concentrar, queria chato pra caramba. Mas assim, também coração enorme, cara do bem. Gigante. Acho que o Alex era... Até hoje, né? O Alex é mais chatinho. Até hoje. Agora virou influencer também, né? Tá influencer. Tá todo mundo nessa. Esses dias eu vi ele postando uma coisa. Adoro ele, puta, cara, gente. Eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, Patolino, o que foi? Ô, Bolívar. Eu falei, cara, tu tá fazendo um vídeo do trânsito de São Paulo. Nossa... Cara, eu vi isso daí, maravilhoso. Eu falei, Alex, tu tá maluco? Que trânsito maravilhoso. Bolívar, dá pra pensar na vida. Tá zen, assim, né? O Patolino tá zen. Tem os pilares da agora, você viu? Ele tá fazendo isso aí. 5 pilares. 5 pilares, ele começa a explicar uma por uma. Mas deixa eu te falar que ele já era assim mesmo antes. Não, ele sempre foi. Ele sempre foi um cara, assim, eu até achava que ele ia ser treinador ou algo do tipo, porque ele é um cara... Ele já era meio... Ele é bem articulado, cara. Era contestador, contestava muito. Sim. Às vezes irritava a gente, mas ele contestava. Tem uma cena... Tenho que contar uma história com ele. Ele jogou contra o Boca, acho. Não sei. Ele, o dia do aniversário, ele vai falar isso. Ele vem no... A bola não estava chegando, ele atravessa o campo e vem falar comigo. Falou, tio, a bola não tá chegando lá. Pô, eu mandei ele para aquele lugar, falou... Então tu vai lá que ela vai chegar, não vem aqui falar comigo não. Aí comecei a xingar ele todo, cara, eu só tô conversando com você, não precisa me xingar assim. Eu só tô conversando, eu tô te falando que a bola precisa chegar um pouco mais ali. Eu tava ali,
atucanado, correndo atrás de um, do outro no meio. Sim. Uma hora que a bola parada, eu falo, ó, e ele fala pra mim assim, cara, Calma. eu não tô te xingando, não precisa me agredir, não precisa me xingar. Eu só tô conversando, mas tá bom, deixa assim, então, faz como você quer lá e foi. Ó, meu, isso aqui a gente ficava cego, velho, entendeu? Tipo assim, mesmo o companheiro, às vezes queria falar alguma coisa, se o cara estivesse meio puto, o cara mandava longe, cara. Mas ele era do teu grupo lá, que daquelas loucuras de combinar e provocar. Claro, cara, e eu e o Magrão, né, quando o Magrão agora tá falando, aí eu fui... O Álvaro começou a jogar de zagueiro, o Tite me colocou de lateral. Então o Magrão era o volante. Junto. Entrávamos junto. O Magrão entrava junto. E o Magrão era o volante do lado. E o Magrão olhava pros caras e falava assim, ó, meu, deixa eu te falar uma coisa. Esse caminho por aqui é caminho de espinho. Vai lá pro outro lado lá. Aqui o bicho pega. O Magrão tava junto na hora de entrar ali no corredor que ficava Rapaz, incomodando os mas adversários. isso aqui, não, nós tomamos uma ruim também uma vez. Pegamos um time do interior e nós tacando 4 nos caras. Essa história é boa. E aí o cara vai bater a falta e fala assim, vai fazer gol de falta daí nada? Aí eu falei, pô, vai fazer o quê? Joga nada. Para, vai fazer gol daí. O cara bate a falta, abre bem entre eu e o Bolívar. A bola entra. Gol, a gente abaixou a cabeça e olhou pro outro lado. Loucura. Não, tinha cada uma, os jogos, principalmente interior, né? A gente falava, vai lá pro outro lado. O Grenal também. A gente tinha um 10 aí que a gente falava pro Léo, aqui não, vai pra lá. E os caras não vinham, não tinha como, né? Não tinha como. E tem uma história legal aí que eu não sei onde eu vi ou eu li, que vocês quase vetaram o D'Alessandro. Como é que foi essa parada aí? Mas vocês quase vetaram a contratação do cara? Como é que foi isso aí? Primeiro dia dele deu pena. Apanhou igual criança, né, tio? Ah, mas ele segurou, né? Mas ele segurou. Mas ele é malandro. Alguém provavelmente deve ter falado pra ele, ó, o Magrão é assim, Bolívar é assim. Não, tio, tu lembra que o Fernando foi trazer ele e aí alguém no grupo falou que ele não era um cara que não era cara de grupo, isso aí. O treinador não te procurou ou alguém da diretoria? Não, o Tite a gente tinha uma condição boa com o Fernando Carvalho, né? Que era o presidente, vice-presidente na época. Aí o presidente falou, ó, estamos trazendo o Dali, né? Foi isso. Aí a gente fez um churrasco na casa do presidente e tal, tinha 7 ali no grupo, né? Aí os caras, a informação que a gente tem é que o Dali não é bom de grupo. Então assim, não traz. Dali de helicóptero. No dia ouviu a gente, presidente, trouxe o D'Alessandro de helicóptero. Foi. Aí beleza, aí teve um jogo, a quinta foi um regenerativo, beleza, aí treinou lá com os caras. Não sei se a gente for lá, eu, Bolívar, né? Guinha Azul sentado ali, o Índio também. Fomos em 4. Batemos na sala do Tite. Professor, tudo bem? O que vocês querem aqui? Quando vem essa máfia junto aí, o que vocês querem? Aí nós, pô, o negócio do Alessandro, a gente foi um pouco contra no início e tal, mas faz o seguinte então, põe ele contra a gente hoje naquele joguinho de 5 contra 5, apoiado. Imagina. O treininho de 5 contra 5 apoiado. Aí ele colocou. Aí foi só porrada. Meu Deus, cara. Porrada. Só que o gringo malandro acabou, o treino já tava abraçado com a gente. Já tava abraçado, malandro. E aí a gente comprou um monte de briga dele também, né? Depois a gente comprou um monte de briga dele, que a gente fechou com ele. Principalmente eu e o Bolívar, a gente comprou várias brigas dele ali, que, pô, é um cara que eu tenho uma amizade e um carinho muito grande por ele. É muito legal. Você não chegou a jogar a final da Libertadores pelo São Caetano, né? Não, eu tava no Palmeiras já. Já estava no Palmeiras. Tava no Palmeiras. Como é que foi a formação daquele time do São Caetano? Foi uma ascensão muito grande, né? Então, aquele time foi feito da seguinte forma. Em 96 entra uma cogestora no clube, 96 para 97. Eu estava transitando entre profissional e sub-20, com salário acho que R$300 na época, ou até menos. E eu queria largar, queria jogar no Mauaense, que era titular, era a 4ª divisão. E essa cogestora vem e faz meio que um apanhado do que tinha ali. Tipo uma semana de teste. E nessa semana de teste eu fiquei. E aí, nisso, eles começam a contratar os melhores da divisão, da 3ª divisão, da Série A3. E mescla com 2, 3 meninos que eu era um desses. Eu estava com 17 anos. A gente é campeão da Série A3 e campeão da Série C, no mesmo ano. Eu com 17 para 18 anos. No ano seguinte, a gente perde a Série B e perde a Série A2 nas finais. Aí se muda tudo e aí... Assim, só que nessa formação, vem a Demar na primeira formação, que depois fica de fora, começa a vir Dininho, Daniel, Claudeci. Ela foi transitando e eu fui ficando. E aí a gente é campeão da Série A2 e antes de começar a Série B, o São Caetano estava, eu fui vendido ao Palmeiras. Eu era um destaque do time, fomos campeões da Série A2, acesso para a Série A1, e aí me vendeu o Palmeiras. Aí eu não participei, assim, eu estava toda aquela trajetória. E depois eu volto, depois da minha
discussão que tive com o Vanderlei no Palmeiras, 2 anos depois, que eu estava no Palmeiras, eu volto e reencontro todo mundo. Então, assim, eu peguei todo o início. Tipo, campo lá, quase na terra, só nasce grama em volta, no meio não tinha. Eu peguei toda a transição do São Caetano e sou o primeiro jogador da história ali, eu acho que a ser vendido daquela geração. Tinha um atacante que batia Ademar. Ademar. Então, o Ademar, assim, é até legal falar, porque o Ademar é um caso de superação, tá? O Ademar é um cara que ele ficou quase 2 anos, se eu não me engano, na reserva, sem jogar. E sempre treinando pra caramba, era o que mais treinava, dava trabalho pro zagueiro, chegava em acabava o treino, ficava batendo falta de fora da área, chutando. E ele não batia aquela falta... Né? Não, o que eu te falo, eu vou te falar uma coisa e falar assim, se encostar na bola não vale o gol. Mas batia do meio de campo, não era desse pertinho. Teve vários gols. Do meio de campo ele batia. E aí nisso a gente foi campeão com o Túlio Maravilha. O Túlio volta pro Botafogo na minha saída. Eu tô indo embora pro Palmeiras e o presidente fala para mim: pô, vou manter o Alex Rossi. O Alex Rossi não tinha ido bem nos primeiros jogos no lugar do Túlio. Ele coloca o Ademar contra o 15 Piracicaba, um jogo da Série B na época. O Ademar faz 5 gols no jogo. Nossa senhora. Aí foi embora. Aí foi parar em Stuttgart. Isso que tá com 27, 28 anos. Só que no São Caetano ele foi reserva há 2 anos. Só que antes da divisão ele já era um cara de muito nome na divisão. Jogou no São Bento, naquela divisão ali de Série A2, era um cara, não era conhecido da gente, mas do público ali, do pessoal ali da região, ele já era um cara assim que tinha sido campeão, então era bem conhecido e é um cara que assim, o que ele conquistou foi na perseverança dele, no trabalho dele. Esse cara é um exemplo pra caramba pra muitos meninos aí, que às vezes estão de fora e acham que vão desistir. Esse cara terminou no Stuttgart, da Alemanha, e sendo cotado para a seleção brasileira. E eu vi matéria, se eu não me engano, posso estar enganado, eu vi matéria dele que ele ia de bicicleta, tio, pro treino. Não, Lalá era maluco. E a gente brincava assim, né, que a gente ia chamar de Lalá. E esse cara também é um amigo que eu tive no futebol, porque eu tava começando ele de fora, às vezes ele não era convocado, a gente ficava, ele falava: Lalá vai, hein? Lalá vai. Porque tipo, ele queria minha lista, ele falava: se balançar um pouco eu caio. Então assim, ele ficou nisso quase 1 ano e meio. E sempre treinando pra caramba, e assim, até brincando com a situação. Não era um cara, sabe, era um cara muito religioso, até brincava com a situação. Pô, e quando teve a chance dele, ele tava preparado, né? Sim. Tava muito preparado pra isso. E por isso que chegou onde chegou e merece o respeito de todo mundo, esse cara. E você jogou em cada timaço, né, cara, durante a tua carreira. E eu queria que... Qual foi os melhores... O melhor time que eu joguei foi o Inter de 2000. O Inter? E o teu melhor meio de campo? Você e quem? Cara, parceiro eu tive o Marcelo Matos no Corinthians, que era... Porque o Palmitão era... Peguei ele no Botafogo. Pô, esse daí, tipo, tinha um domínio da posição. Firme, não né? era tecnicamente um primor, mas... Eu sempre falo assim, o cara que é importante pra mim do meu lado é que combina comigo. Eu gostava muito de ir pro jogo, eu gostava muito de chegar na área, de ter o controle do jogo, era o volante que saía pro jogo. Então eu precisava de caras tipo, como o Marcelo Matos, como o Edinho. Pra sustentar. Pra sustentar isso. O Edinho era o tipo do cara que você olhava ali e não tinha chute pro gol. Com o Edinho não tinha chute pro gol na entrada da área. Pode discutir qualidade técnica do Edinho, o que for, mas conhecimento de posição, que a gente fala muito hoje, igual o Edinho tinha, eu vi poucos na posição. Então o Edinho foi esse cara, Guinha Azul, assim, era um cara incansável, né? Que a gente meio que se completava, a gente tinha que dar tipo uma cadência para ele. Por exemplo, assim, não dava para eu sair louco atrás junto com ele, porque senão a gente abria ali espaço no meio campo. Então o Guinha Azul era o cara que às vezes saía pro bote, a gente tinha que ficar, quando via que o Guinha Azul saía que nem louco, a gente esperava. Já esperava um pouco. Quando ele atravessava o nosso lado, então, aí todo mundo um passinho pro lado e fecha aqui. Mas a entrega do Guinha Azul, então, esses caras que jogaram do meu lado foram meio campo mais qualificado que eu tive foi o do Inter. Do Inter, né? E no Palmeiras eu tive o Alex, né? O Alex era fora da curva também. Naquele Palmeiras que você chegou, tinha craque pra caramba. Eu cheguei, Arce, quem mais tinha lá? Peguei Arce. Arce era meu companheiro de quarto. Arce foi um dos mentores que eu tive no futebol. Fernando jogou aqui, volante. Fernando, volante. Assim, eu fui um cara, quando jovem, Márcio Gris no São Caetano, eu sempre encostei nos caras mais velhos. Eu nunca fiquei com os moleques da minha idade. Eu sempre queria aprender mais com os caras. Então, assim, eu ia pra concentração com o Arce, a gente ia marcar, por exemplo, Sorin e Sérgio Manuel, Sorin no auge. Nossa. Ou Marques e Felipe. A gente ficava fazendo, ó, bolinha, xizinho, quando esse passar é teu, quando esse ficar é meu, independente do treinador orientar. Então, eu aprendi muito com o Arce, com esses caras mais velhos. E de qualidade do meio campo, voltando ao que você falou, foi o meio campo do Inter. Meio campo do Internacional. Se completava os três, né? Se completava. Edinho, Guinha Azul e Magrão, ali era eu tinha coisa liberdade absurda. para chegar na frente, né?
Por isso que eu fiz bastante gols aqui, porque eu tinha liberdade. Eu era o cara da iniciação do jogo, né? Eu tava sempre perto ali. O Guinha Azul eu trombava, eu chegava, tava quase morrendo, se eu chegava, tomava a bola. É isso aí. O Guinha Azul e o Gil batia, só jogava a última pá. Só punha o corpo, saia com a bola. O Magrão roubou mais uma bola. Ó, meu, e tem uma história legal, 2009. Vocês devem ter muita história. 2009, eu acho que foi 2009, o Magrão pode me corrigir. Chegou uma época ali, o Tite andou, o Bolívar vai ficar uma no banco, tal, não sei o quê. 2008. E esse aqui Você fica no fechadaço comigo, né? Fechadaço comigo. Ô tio, vou fazer o gol, vou lá te abraçar. E ficou uma polêmica, pô. A gente na concentração, né? O Bolívar no banco. Não, primeiro ele tinha me tirado do time. Aí teve a resenha, né? Que ele eu falou falei, né? isso Lembra aí. que todo mundo se assustou, que ele fez uma reunião pra todo mundo. Pô, e hoje o Tite é nosso amigo, né? Amigaço. Vi o Tite na praia essa semana ali, tava no Rio, a gente foi jogar, tava dando uma caminhada, encontrei ele me abraçou. Querido. Até falou, pô, gratidão por tudo que a gente Sim. que você me ajudou também, que a gente foi uma troca de. Mas quando o Tite chega, a primeira coisa que ele faz é tirar eu o Bolívar do time. Imagina. Aí, pô, a gente não entendeu nada, a primeira coisa ele tirou eu o Bolívar do time. Aí ele tinha uma reunião de grupo, Reunião né? de grupo, fazia sempre. Antes do jogo, e todo mundo falava alguma coisa. E os caras falavam assim, e aí? Você pode cooperar com o jogo? Eu acho que a gente tem que fazer isso, acho que tem que fazer aquilo, tem que melhorar naquilo. Passou um jogo eu no banco, segundo jogo eu no banco. Aí no terceiro jogo eu no banco, não, acho que no segundo jogo eu no banco, ele veio pra mim, Magrão, alguma coisa pra cooperar? Eu falei, rapaziada, seguinte, eu não tô ficando aqui com vocês, né? No amor, tô subindo. Porque eu tô puto contigo, Tite. Falou assim, cara. Porque tu chegou aqui, eu jogando, saímos campeão gaúcho, eu tive uma lesão, não fui pra Copa do contra o Sport. Você chegou, simplesmente me tirou do time, sem nem me falar comigo, pelo menos, por que eu tô tirando ou não. E assim, se eu não falar pra você que eu tô puto com você, eu tô mentindo pra todo mundo. Porque eu tô falando ali, pra todo mundo ali quando eu sento pra jantar, Todo mundo colhe assim, ó. que eu tô puto com vocês. Se eu não falar isso, tô sendo falso com que todo mundo. Se eu vim aqui e ficar babando teu ovo falando que você... Então assim, tá acontecendo isso. Eu tô falando isso na minha casa, minha família, pra todo mundo. E eu preciso desabafar, falar isso pra ti. Aí ele falou, pô, isso daí é uma opção minha, te peço até desculpa de não ter conversado contigo antes. Falei, pelo menos respeitar o que eu já fiz, não no Inter, mas no futebol, devia ter conversado comigo. E aí foi. Resumo da história, 2 jogos eu tava titular de novo. Dá uma olhada no Bolívar como é que ficou o mas pezinho. aí tomou um cartão e aí me deu uma chance contra o Palmeiras. E aí a gente deu a vida ali, corri pra caramba e aí ganhamos de 4-1 e aí ele não me tirou mais do time. Mas ele foi muito honesto comigo nas palavras dele. Eu só cobrei ele de não ter conversado comigo antes porque estava tirando. E assim, eu acho que isso cabe ainda hoje. Eu acho que a gente não pode deixar só... A gente questiona muito, fala, reclama, mas a gente não vai lá e enfrenta o problema de frente. E assim, eu tinha muito isso, né, tio? De falar o que eu tava pensando, mas também era comprometido com a causa. Argumentar, né, tio? Eu tava argumentando. Ele precisava saber. Porque Claro. eu sempre falo, esse time de 2008, cara, se tu desse 10 faixas de capitão, cada um ficava com uma. Porque, Imagina. cara, era só cara líder. Só cara. liderança, né? Por isso que eu falei, quando o Magrão ele perguntou, hoje tu nunca vai ver um cara fazer isso, Magrão. Um cara tipo... E não é questionar, é argumentar. O Magrão vai estar passando a visão dele, o que ele está sentindo. E o cara não tem que estar satisfeito mesmo. E foi o que o Magrão falou no momento. E aí ele tirou o Bolívar. Aí eu volto a jogar, ele tira o Bolívar, eu tô titular. E aí eu entro e sai o Bolívar. Aí eu falei, tio, eu vou fazer um gol e vou lá te abraçar no banco. Só que assim, se criou depois uma polêmica que eu não abracei o Tite. Mas não foi isso. Eu tava tão focado em abraçar ele, que eu vi que ele, tipo assim, o momento que eu tava no banco, ele tava do meu lado. Depois ele sai do time, tipo assim, não é panela ou nada do tipo. É que assim, cara, você vai querer devolver o carinho que o cara teve contigo quando você tava de fora. Sim. O Bolívar tava jogando, eu tava de fora. E aí, pô, eu passei... Uma cena de braço aberto. E eu passei direto pelo Tite, mas assim, juro por Deus que eu não vi o Tite. Mas não foi maldade, eu não vi o Tite. O Tite Não ia esperando sozinho. Ficou no vácuo. Não, porque assim, a relação que eu tinha com ele, pô, a ver com a filha pequenininha no colo lá, assim, depois do jogo, um frio do caramba. Pô, a gente ficava ali, a Paola ia lá esperar, ficava as duas conversando ali, as esposas e tal. Falando da minha namorada ainda na época. Era isso aí. Tava na... Então, assim, um monte de situações a gente tinha junto, vivendo junto, eu tava sentindo o momento dele. E aí eu fui lá e abracei ele, aí que Deus tenha, o Vianney na época
Já não gostava de mim mesmo. A história do Avião, eu falei. Ele também pegava uma grama. E aí, Você fez essa? E aí ele falou que eu era uma laranja podre, que eu não fui comentar o Tite, que eu era um paneleiro, que eu e o Bolívar que era... E assim, não era isso. Eu só tava retribuindo um carinho que meu amigo teve comigo quando eu tava de fora. E depois eu até falei com o Tite na semana mesmo, falei, Tite, foi mal, desculpa, não foi minha intenção. Ele falou, não, Magrão, mas eu passo, tem uma cena que eu tô abraçando e o Tite tá com o braço aberto, tem essa foto e eu passo direto. Passa direto. Aí Mas não, eu nem vi o Tite. Mas ele não participou daquela pegadinha que tu deu no Essa aí Vianney? não. Eu contei a história pra eles do Vianney e o Alexandre Kleber, no fundo do avião. Ele ficava com aquela coisa. Então o Magrão desse aí não participou. Mas tem uma bacana também. Várias, na verdade, né? Uma depois, no final da nossa carreira, eu e o Magrão fomos jogar no Novo Hamburgo. E na verdade, não foi o Novo Hamburgo que me contratou. Foi o Magrão que me contratou. Foi o Magrão que me contratou. Sim. O Magrão, nós estamos na praia. E o Magrão, época de verão lá, o Magrão falou, tio, chega em casa aí, vamos bater um papo e tal, acertei com o Novo Hamburgo, vamos conversar aqui e tal. Aí cheguei lá. É que você não sabe a história. A V tinha falado pra Paola, você tava esperando uma situação. Isso aí. E não tava andando. Uhum. E a V falou pra Paola, falou, amiga, o Bolívar tá meio chateado com a situação, que tá esperando uma situação, e já tava tipo, meio que fechando a janela, acabando ali tudo. Uhum. Aí a Paula falou assim, pô, não dá pra jogar Bolívar com você não? Pô? Vocês jogam de novo e tal. Então, elas que meio que conversaram entre elas. Sim. Eu e o Bolívar vim pra casa. Começamos um churrasquinho, mandando um trago. Mandar uma cervejinha. Teu pai tava também, né? O pai dava nessa aí também. Aí liguei o presidente do Novo Hamburgo, falei, ó, que se ia acertar comigo, acerta, pagar pro Bolívar, ele tá indo. Aí o Roger, o treinador, o Roger, não, quero o Bolívar aqui, o Roger na hora. O Roger Machado. Quero ele aqui. Aí o Bolivão foi pra lá. Aí ajudou a gente pra caramba. Tá E outra, o meu contrato, eu assinei na casa do Magrão aqui. Aqui. Porto E Alegre. era igual o meu, não tinha nada diferente. Aham, o mesmo nada, contrato nada. dele. Mesmo contrato. Faz o mesmo contrato, traz o E Bolívar. outra, os caras chamavam os Galácticos do Vale. Desgano uma imagem. Cara, juro por Deus, ó. Tá doido? Eu, Magrão, Que é isso? o Leandrão tava, Luiz Mário Mário, tava, Luiz Mário tava. Figuraça, gente boa também. Tá Luiz louco. Mário às vezes ficava no banco, mas lá pra ele ficava louco, né, tio? Aí eu pensei, calma, Luiz, daqui a pouco tu vai jogar, cara. Cara, ele era assim, ó. E aí tá. E O Magrão. Roger era meu amigo, pô, como pode estar do time agora? Exatamente. Eu jogava eu e ele E junto. jogaram junto, o Roger e o Luiz Jogaram Mário, junto. né? Jogaram. E aí o Roger era o treinador, o Roger também. O Roger sabe e ele agradece até hoje, eu e o Magrão, Sim. o César Lucena, o Cezão, o zagueiro, Porque ele ia sair do Novo Hamburgo, né? ele ia sair. E a gente pegou ele e falou, não, professor, você trouxe a gente aqui, e se você não vai abandonar o barco, né? Lembra, Magro? Terminou um jogo e a gente já tava quase para classificar. Mas perdemos um jogo contra o Cruzeirinho. Perdemos o jogo. E aí o Roger, não, eu vou embora, não tenho mais tirar de tal. vocês. E, cara, a gente conversou, eu e o Magrão chamamos ele na sala, poxa, você trouxe a gente, cara, tamo contigo aqui, vamos continuar, cara, vai dar certo e tal. Cara, daí Terminou entrou... no Grêmio ele. Terminou no Grêmio. Isso aí. Entrou o César Lucena, que era um cara também, um evangélico, né? Aí falava- e aí começou falava bonito. começou a falar Gente boa bonito pra e tal, caramba. gente boa demais. E aí o Roger ficou, a gente vai às quartas de final contra o Grêmio. Perdemos Perde nos pênaltis. Nos pênaltis. E o Roger, depois dali, foi pro Grêmio. Foi pro Grêmio. Por isso que ele sempre fala, ele quando encontra o Magrão e me encontra, ele fala, Bolívar, aquele foi um ponto-chave da minha carreira. Porque às vezes tem Eu lembro time, que né, o Magrão? auxiliar dele, o Roberto, já veio assim, tá, eu tô indo embora, tchau. A gente, calma aí, meu. Isso aí. Roberto, não, eu tô indo embora, o Roger não vai ficar mais. Eu falei, não, calma aí, a gente falou. Aí levamos ele passar da rouparia, bem acanhada, Bem lá no Novo acanhado. Hamburgo. Grudamos ele. Aham. E o gringo queria ficar escutando. O roupeiro. Roupeiro. Não, gringo. Não, O tinha gringo era o o roupeiro. Rafael, nosso goleiro. O Rafael também. O Rafael batia o tiro de meta, ela caía na... Os caras, No meio "Marca, círculo." Posiciona lá, eu falei, porra, como posicionar? Não vai chegar, Rafa. Aí, Cara, era uma turma muito boa do Novo não, era Hamburgo, engraçado, a cara. gente falava assim pro Rafa. É tão legal o nosso grupo. Falava assim, Rafa, olha só, a bola que tá no gol, tem problema, pode entrar. Mas a que tá fora, não põe pra dentro. Bota pra dentro a que tá fora. As que tiver no gol, deixa. Cara, era uma turma toda. Cara, só- quando nós ia fazer janta ou uma ceia aquela de noite, cara, os caras ficavam em volta da gente, cara. Nós ficávamos batendo papo, tomando café, a gente sempre parceiro de quarto. E esse maluco aqui, claro, o cara final de carreira, o cara começa a se cuidar mais da alimentação. Sim. Cara, aqui Ele vinha levava com o os liquidificador. Eu levava o liquidificador. pro quarto. liquidificador, potinho com ovo e coisa. Cara, comendo Eu assim. levava o liquidificador pra concentração pra bater um suco verde pra tomar com ovo antes do jogo.
Mas os caras estavam que eu era maluco. Falei, Magrão, tá maluco, cara? Tem o lanche, as coisas tudo. Não, ele falou, se eu não me Não vou cuidar comer aqui, esse já lanche, era. não. No Novo Hamburgo é o lanche normal. Era o churrasco aqui, fazendo uma picanha. O gringo fazia uma picanha. Fazia pra lá, picanha. deixar. Isso aí, Antes do jogo. Eu levava toda a minha alimentação, levava tudo. Levava os ovos cozidos, já deixava tudo lá pronto. Levava um liquidificador na mala. Que eu chegava lá de manhã, acordava ele, levava o liquidificador. Liquidificador, cara. Colocava maçã, couve, fazia um suco lá pra tomar de manhã. Ah, cara, sempre dependi muito do meu corpo também, né? Então tava. Com certeza. Minha função ali é. Você tem que estar muito bem fisicamente pra desempenhar, né? Teve um detalhe que você tocou no Tite, que na minha Tô visão. comendo aqui, tá bom Pode bagaço. comer, tá fica à muito vontade. bom. Enquanto eu faço a pergunta aí, O que acharam do queijinho? Muito bom, demais. Barba. Top, né? Top. na época que você falou do Tite, e na minha visão mudou a história. Porque você, claro, você era um ídolo do Palmeiras, continua sendo, mas você quis retornar, né? E pelo que eu sei, ninguém comunicou o Tite. E você trocou essa ideia depois com ele, não foi? Então, eu quando fui vendido pro Japão, eu tive alguns problemas lá fiquei 2 anos, e no segundo ano no Japão eu queria voltar. Eu estava sendo convocado para a seleção, e aí eu vou pro Japão e perco a Copa do Mundo. Paro de ser convocado. Uhum. E aí machuca, o Ricardinho machuca, e eu achava que eu ia ser convocado. Aí estando no Japão, não fui para a Copa 2006, foi o Mineiro. Foi o Mineiro, né? E isso me deu uma revolta. Aí eu queria voltar, tanto que o Fernando Carvalho me procurou, o Inter, antes de vir o Vargas, o primeiro nome era eu. E aí eu queria voltar para São Paulo, não queria sair de São Paulo. Tava ainda meio ali enraizado, 5 anos e meio de Palmeiras. E aí eu ligo pro Palmeiras e falo, ó, tô voltando pro Brasil, a preferência de vocês está em contrato. E vocês podem, se vocês abrirem mão disso, eu vou falar com o Tite. Aí deu nem uma hora me ligar. Eu falei, o Tite falou que não conta com você aqui. Eu era capitão do Palmeiras na época. E aí eu me revoltei muito com isso. Assim, o Tite não conta com você, o Palmeiras não conta com você. Você achou? E aí eu fiquei naquela situação de traído, sabe? Claro. Que, pô, assim, Imagina. tava lá atrás, queria voltar. E aí eu fui pro Corinthians. Mas eu fui pro Corinthians assim, meio que apertando foda-se. Vamos embora e agora... virei corintiano. Sim, claro. Então, assim, eu tinha uma relação muito forte com o Palmeiras, mas foi batida a porta. E aí a oportunidade que eu tinha no Corinthians, o Leão era o treinador. O Leão me ligou, a gente quer você aqui. Eu falei assim, ó, tem só um problema aqui que eu acho que pode pegar aí, que é o torcedor. Eu falei, não, a torcida tá contigo. Os caras gostam do teu estilo, querem você aqui. Falei com o torcedor, eu falei, então vamos embora. E aí eu assumi, nem risco, assumi o desafio. Pouca gente, eu acho que, não sei se... Falar, pouca gente faria isso, mas, pô, eu tinha uma situação muito, muito agradável e, assim, bem tranquila pra mim no Palmeiras de ser um ídolo. Com certeza. E hoje, tipo assim, ficou meio a meio. Mas aí, a gente só se arrepende que a gente não fez, né? Fiz, talvez faria de novo se acontecesse a mesma situação de bater a porta. Depois, mais velho, foi diferente. Já lá nos Emirados, o Bolívar sabe disso. Foi até, acho que tem empresário que me ligou. Pela IP no Grêmio, teve a situação de eu vir pro Grêmio. Que eles queriam o meu retorno, o Pelaipe me ligou. E aí eu fui muito educado com o Grêmio. Eu falei assim, eu tive uma situação já lá no Palmeiras, de ir pro Corinthians e aí manchou um pouco. E eu quero terminar a minha carreira vinculado a um clube. Eu quero ter um vínculo a um clube. E esse clube eu escolhi que fosse o Inter. Então, assim, eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Eu quero vincular a minha carreira para deixar esse legado, mostrar para meus filhos, para minha família. Então, assim, não foi recusou o Grêmio, não. Eu expliquei pro Pelai por que eu não estava vindo pro Grêmio. Porque eu queria... O Bolívar sabe da história, que foi até na época o empresário que me ligou, me colocou em contato, que eles tinham muito interesse. E até conversei com a família, né? Conversei... Até meu sogro, na época, morava lá nos Emirados comigo, com a minha esposa. E ele falou assim, não, você tá fazendo a escolha certa, eu acho que não... Então, teve a situação lá do Palmeiras, que foi meio que bater a porta, e eu me revoltei um pouco, fui pro Corinthians. E, assim, a família minha é corintiana, meus pais são corintianos, minha família toda é corintiana, mas eu tinha uma identificação muito forte com o Palmeiras. E aí acontece a mesma coisa no Grêmio. Só que diferente, não teve uma proposta do Inter, o Inter não queria você de volta. Foi uma proposta que o Grêmio fez, na época do Pelaipe, né? Uma sondagem, um início de conversa, e a gente parou porque eu entendia que eu tinha uma identificação maior ainda com o Inter que eu tinha com o Palmeiras, claro. E eu não queria quebrar esse vínculo, eu queria manter isso daí
pra frente e eu acho que dessa vez eu fiz a escolha certa, porque hoje eu tô aqui no Inter. Exatamente. E você conversou com o Tite depois, né? Conversei no voo. E daí ele te contou, né? Que não, Conversei que no não voo, sabia. falei, Tite, pô, eu sou hoje um dos capitães do teu time, a gente tinha 3, 4 capitães que ele colocava, ele fazia um rodízio igual tava fazendo na seleção. Olha só essa parada, goleiro. E aí a gente, perna muito comprida, a gente fica sempre na saída de emergência, né? Agora, aí eu sento perto dele, pô, eu sou inquieto, eu prefiro errar por me expressar do que ficar quieto. Exatamente. Se eu ficar quieto, eu não vou dormir à noite. Eu sou assim até hoje. Assim, até a Paula falar, segura um pouco tua língua, mas não consigo. Se eu tiver alguma coisa, eu vou falar. O Bolívar sabe como eu sou, eu vou expressar o que eu tô sentindo. Eu falei, pô, Tite, hoje sou teu titular, a gente foi campeão sul-americano, a gente tem uma relação, pô, Exato. de confiança pra caramba, a gente conquistou isso junto. Por que você não me quis no Palmeiras? Falou, Mago, como eu não ia te querer, você era um dos capitães da equipe, era ídolo. Ia ser eu tava com uma situação difícil do time, ia trazer um cara que ia entregar pra torcida uma referência voltando. Nem passaram isso pra mim, nem cogitaram o teu nome. Aí colocaram na conta do Tite, mas não foi o Tite, foi a diretoria. Mas E se o cara não nem fala sei isso se tá pra vivo. você, né? Se ele não fala, eu nunca ia saber. Nunca ia saber. Você ia ficar com a mágoa do cara sem o cara dever. Né? Não, assim, a mágoa, assim, o problema é que eu tinha aquele, até eu acho que aquela minha fala com o Tite, eu acho que veio um pouco disso daí também. Não me quis no Palmeiras, me tira do time. Exatamente. Talvez inconsciente estava aqui na cabeça. Não sei, não lembro na época, mas já estava aqui na cabeça já. Por isso que eu fui cobrar o Tite. Vamos pro quadro então, Bolívar? Bola quadro. dentro e bola fora aqui no Frente a Frente com o General. Bora. Magro, bola dentro e bola fora. Bola dentro, um momento de ápice do Magrão, um momento especial da tua carreira. De repente pode ser mais que um. Ou profissional ou pessoal que tu tenha. Eu sei que tu é um cara muito família, um cara que ama os teus filhos, a tua esposa. Um momento teu especial na tua vida. Pessoal, minha família. Pessoal, meus filhos, minha esposa. As pessoas que estão perto de mim, e a gente sabe. Ficou mais forte ainda agora, depois que a gente para, a gente vê que Sim. realmente E as pessoas que estão do nosso que estão lado. com o nosso lado, que é assim. E não falo de. A gente para de jogar futebol, os caras pensam, a primeira coisa que o cara pergunta pra você, guardou dinheiro. Exatamente. Os caras fazem isso aí. Guardou dinheiro, fez teu pé de meia. É que nem quando aparece um cara esportivo, mas que média faz? Sim. Pergunta padrão. A primeira coisa que a pergunta é, guardou dinheiro. Cara, mas o problema, quando a gente para, nem é isso, cara. O problema é a cabeça da gente. Pessoas do nosso lado, né, Magrão? Pô, você sai de 1 milhão para 0. Tu sai de 0 a 1 milhão quando você sai da favela e chega na seleção. E depois te tiram tudo isso de uma vez. Do nada você já perde tudo. E a gente não tem estrutura. É difícil. Por mais que a gente fale que se preparou, não tem. Então aí nessa hora a gente realmente vê que as pessoas especiais são os nossos familiares. Isso aí. Que estão com a gente, que compram com a gente isso, que vão estar com a gente na boa e na ruim. E profissional, tio, um momento teu. Para, a seleção brasileira. Acredito. Seleção brasileira foi, principalmente no jogo do Pacaembu, que eu estava na minha cidade, onde eu ficava no tobogã vendo o jogo do Corinthians e cantar o hino nacional. Eu não consegui e chorei. Mais que a convocação foi jogar no Pacaembu e olhar para a bandeira e estar de frente pro tobogã onde eu ficava atrás do gol vendo o jogo ali. Que é o lugar, era mais acessível, mais barato pra gente ir. E ali passou um filme. Demorou uns 5 minutos de jogo pra mim cair a ficha que eu tava ali dentro de campo Vestindo a camisa da seleção brasileira. É um ápice, Isso né, deve ser uma sensação que só quem viveu para saber. Porque a gente que é torcedor em casa, vendo pela TV, toca o hino, a gente se emociona em casa, vendo vocês perfilado. Imagina você estando perfilado ali. É porque tá dentro do campo. Deve ser uma loucura. Antes do atleta, antes do jogador de futebol, antes de tudo que o futebol te entrega e te dá, tem aquele mesmo menino sonhador ali dentro. É um menino lá no Isso campo, aí. né? Que ninguém entende quando começa a criticar. Porque quando a crítica vem de um cara que fez faculdade, que estudou, que se preparou para isso, em cima, é desumano. Porque é em cima do menino que não teve grau de instrução quase nenhum. E esse cara é o cara que tem que brigar com o cara que estudou, que teve uma condição de vida melhor. É quase até desumano.
Assim, eu vou entrar nessa parte até assim, do que às vezes a grande mídia faz com alguns jogadores. Então assim, o cara entende que por trás aqui, por isso que eu falo, a gente também é criança e é sonhador. Então quando você viesse aqui na seleção, eu chorei porque eu me vi ali, o meu lado criança, meu lado de sonho de chegar ali, que você perguntou no início da nossa conversa, aflorou. Então, por trás de tudo aquilo lá tem uma criança. Tem um menino que continua sonhando. Estrutura familiar, às vezes, não tão boa, na maioria das vezes, jogador de futebol, aprende com a vida, a faculdade do cara é a vida, e ele tem que enfrentar e se confrontar com um monte de situações que vai te aparecendo dentro da cobrança que tem o seu jogo de futebol, não do que você faz em campo, mas principalmente do que você ganha. É sempre assim. Sim. A primeira coisa que falam quando a gente joga futebol, tio, eu falei, parou, guardou dinheiro. Não fala da qualidade técnica. Quando o cara tá mal, fala, esse cara tá mal. Pô, mas ganha 1 milhão, como... Pô? Mas tá mal. Mas tá mal. Nunca fala... A gente, o brasileiro, eu entendo a situação que o brasileiro vive, tá? Porque a gente passou por isso. Mas quem entrega isso pro torcedor é quem estudou. Exato. Quem leva isso é quem estudou. Não vem lá de baixo do povo. Quem forma a opinião são caras que são formados. Sim. E é isso que a gente tem que começar a tentar compreender quando a gente toma uma atitude, uma decisão, ou cobra esse ou aquele. Eu sempre falo, cara com 30 anos, fazer merda é foda, o cara viveu, o cara tem que saber que tá errado. Agora, se cobrar um moleque de 19, 20 anos, é tudo muito novo na vida dele, cara. É muito novo. E ele toma uma porrada forte. É verdade. Então, assim, eu tô falando isso porque a gente tá entrando num momento aí de violência torcedor e quem faz isso são os formadores de opinião. Formador de opinião. Que é a primeira coisa que fala num país que a gente salário mínimo baixo, as pessoas não tendo que comer, e a primeira coisa que a gente ataca pro jogador de futebol é o dinheiro, é o salário. E aí se forma opinião e se começa a se criar um cenário violento. E esses mesmos caras que vão ali pedem paz nos estádios. Isso aí. São os mesmos que formam opinião para ter essa coisa. Porque quando eles falam do jogador, quanto ganha, quanto não ganha, ou até quando eles falam, nós mesmos, que na minha época eu fazia isso, na minha época eu fazia aquilo, na minha época isso aqui. Você acaba incendiando e incentivando a violência no estádio. Exatamente. E o momento bola fora, tio, alguma coisa? Porque eu sei que tu não te arrepende de nada. Cara, não tem momento bola fora, cara. Eu ia falar da transferência do Palmeiras pro Corinthians, mas teve esse lado pessoal, que aí eu sou muito sanguíneo, eu acho que talvez faria de novo se acontecesse a mesma situação, então não sei se tem um momento bola fora, tio. Eu tenho acertos e erros. Às vezes tenho mais erros que acertos. Mas por você me conhecer, você sabe disso. Eu não tenho a coisa que eu me arrependi de ter feito. Eu me arrependo do que eu não fiz. Exatamente. Oportunidade, estava numa situação, entre aspas, tranquila no Miami e vim pro Inter. Pô, mas muitos caras, não. Poderia estar numa zona de conforto lá, né, tio? Tranquilo. Mas não é isso que a gente busca, né? Sim. Você também é a mesma coisa. Sim. A gente não consegue. O vestiário, o dia a dia, essa cobrança é o que move a gente. Eu senti até falta disso já, estava muito confortável. Eu acredito. Muito futevôlei, Eu acredito. muita praia. Eu até estava muito relatório. Eu vivi 6 anos, né, na área técnica, estava na Chapecoense ano passado, e quando tu começa a viver novamente, assim, é uma coisa que parece que na gente sempre teve lá dentro essa chama acesa, mas a partir do momento que tu vive, porque tu é um cara hoje que tu tá no Inter, tu tá vivendo o momento todo, tu tá participando das orações ali, termina o jogo, às vezes é a tua palavra, antes de começar o jogo, com certeza tu deve encostar num cara e falar, entendeu? Tento orientar posicionamento, sem atravessar a área do treinador, óbvio, mas tento, tipo assim, dar um toque de posicionamento, tentar mostrar alguma coisa que você possa agregar sem conflitar o que o treinador falou. Eu tento fazer isso. É foda, porque assim, eu vim... Assim, quando eu venho pro Inter agora, é curioso, porque assim, teve o primeiro convite, eu recusei, depois teve o segundo, e no terceiro foi um pós-Grenal que não tinha como falar não. E assim, não digo que eu me sentia preparado, eu sentia que era o momento de eu vir. Mas eu vim assim, com um prazo de validade, tá? Eu vim para fazer os 6 meses de contrato,
ver se era isso mesmo que eu quero, se eu também estou entregando o que o Inter precisa. Foi meio que... E eu sei que eu saio do jogo contra o Bahia, naquele sufoco a gente ganha de 1-0, e eu saio todo empolgado, aí a Paula olha pra mim assim, né? Olha meu olho brilhando e fala assim, não tem volta, né? Eu falei, não tem volta. Me encontrei de novo, é isso que eu gosto de fazer. Então o Inter me deu mais uma vez a oportunidade de me reencontrar, não só como profissional, mas como ser humano também, fazendo o que eu gosto. E tu pode ter certeza, eu por conhecer, por viver aqui no estado, por viver o Inter, por assistir, por ir em consulados, em festas, eu não vou exagerar o que eu vou falar aqui. As pessoas comentam. A melhor contratação, claro, tirando todos os caras que vêm, Enervalense, os caras que vieram, eu digo assim, ó, a melhor contratação extracampo, não das 4 linhas, foi o Magrão. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu sei quem é o cara que foi contratado, eu sei que o atleta, e eu vivi isso 6 anos em área técnica, pode um cara, um acadêmico falar uma palavra pro jogador, o cara vai entrar e vai sair aqui, vai aqui falar pro cara, pô, peraí, o cara para na hora pra escutar. Futebol tem hierarquia. Futebol é receber hierarquia. Se o Bolívar chega pro Moledão e fala, Moledor, é isso, isso, isso. Quem tá falando um cara pra ele é um cara vencedor, um cara que foi campeão, que vestiu faixa. Quando eu jogava, quando eu vinha falar comigo o Largo César Sampaio, eu falava, pô, vou ouvir o cara. Exatamente. Quando eu vinha falar um cara, eu falava assim, cara, assim, não é desrespeito, mas Não, o futebol é isso assim. aí, é O isso jogador aí. de futebol, É isso aí. tudo aquilo que eu falei de ser sofrido, cara, ele respeita a hierarquia, ele respeita o cara que viveu o que ele viveu. Não é demérito nenhum, mas o jogador de futebol, ele vive em convencimento. O cara que for acadêmico, ele tem que convencer o jogador. Se ele te comprar a tua ideia, esquece, ele vai embora. Se ele não comprar a tua ideia, e um cara que nem um Bolívar, um cara que venceu, um Tinga, esses caras, quando ele fala, ele não precisa de muito convencimento, porque a história dele já convence o cara. Sim. O cara entende. Quando chega num jogo e fala, rapaziada, tem que jogar mais, ou tá faltando isso ou aquilo. Quem tá falando é um cara que tava ali, o Bolívar tava ali dentro. Quando ele tava como treinador, ele tava ali dentro. Então o cara ouve diferente. Às vezes as coisas não se encaixam, mas o cara tende a assimilar melhor. Com certeza. Eu repito o que eu tô te falando. O futebol é um meio que respeita as hierarquias. Com certeza. Tá? Sempre o mais novo vai, por mais que ele seja meio marrento, ele vai parar e pensar, pô, aquele cara chegou em algum lugar, Exato. não foi à toa. E a gente hoje tenta passar para eles. O meu trabalho é ser um facilitador, é tentar encurtar os caminhos. E de repente até o conselho que vocês estão dando não é porque vocês acertaram, porque de repente vocês Tu errou. também erraram Perfeito. e tu percebeu, Boa. não, eu tinha que ter feito aquilo. Então você está dando um conselho para o cara não repetir de repente a mesma coisa que você errou. De repente tu já passou por aquele caminho, tu sabe que não vai dar certo. Meu filho tá jogando hoje. Tá no Seattle. Foi abrir a conta dele, a primeira coisa que eu falei, ó. Tu vai abrir a conta, você vai guardar isso, 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 isso. Quando você vier, você vai ter... Eu não tive essa orientação. Eu fui entender com 24, 25 anos, eu tava achando que a vida ia seguir. Meu filho tem 19. O salário dele é baixo, o salário você vai guardar, tá jogando nos Estados Unidos. Você vai guardar isso, vai mandar isso, vai dar a saída definitiva do país, vai... A gente orienta tudo que eu não tive. Tudo que você não teve. Entendeu? E a mesma coisa no dia a dia do campo. A gente passa até o que que a gente deixou de fazer, a gente tenta passar. Mas o futebol, assim, o mais legal de tudo, o Bolívar sabe, do vestiário, é as histórias, né, cara? Muita história A boa. gente dá risada, pô, até hoje. A gente senta ali e começa a contar a história. Chega. Eu até tava contando, Magrão, vai pegando aí que o Barba trouxe essa linguicinha de cordeiro, né, Barba? Linguicinha de cordeiro, da primeira assinatura Especial, Barbarossa, tio. essa aqui. Essa é especial. Vai pegando aí que eu vou contar uma agora que tu vai começar a te lembrar e depois tu Pô, tô sozinho em casa, vou levar tudo isso. vai falar. O que sobrar tu vai levar depois. Vai lá pro carreteiro. É bom no carreteiro, falei pra ti que ele É, do gaiteiro é No bom. próximo que nós fazer com o Magrão, em vez de ele chorar, vamos fazer o careteiro do Magrão. Daí ele vai fazer o ia careteiro e ficar- vamos ia ficar conversar. boa, hein? Claro. O Magrão fez muito gol importante, né, Magrão? Bastante. Você fez o acesso lá do Palmeiras. Você, acho que foi isso, né? O gol do acesso. Palmeiras você fez também. Cara, eu fui um cara muito predestinado nisso. Mas muito. Eu fiz gols importantes no São Caetano, já, lá atrás. Eu lembro que eu chego no Palmeiras e falo, eu faço gols importantes. Eu fiquei sem fazer gol. Aí pego o jogo Guarani para classificar entre os 8, eu faço um gol meio de meia bicicleta. Aí eu lembro disso. Eu sempre fiz gols emblemáticos.
Gol da final do Gauchão, que era a centenária do Inter. Gol contra o Boca. Esse gol do Gauchão que ele falou, o Marcos depois vai colocar pra gente quando passar o programa. É uma coisa absurda. Você fez um gol também um dia antes do centenário, não foi? Foi no Grenal, acho. Foi esse? Foi esse aí, É, é isso aí. é esse aí, dia 13 e dia 4 era o centenário do... E era... Partiu o Andrezinho, colocou lá dentro da área, cabeçada, feito! Internacional chega lá com o Magrão, camisa 11. E o engraçado foi que um dia, não, foi um dia antes. Um dia antes. Foi um dia antes. Isso aí. E o nosso diretor, o seu Gelson, Gelson vai no Pires. Gigantinho lotado, a gente assistindo lá na festa do centenário do Inter, e fala: amanhã vamos atropelar eles. Nossa, puta que pariu. Os homens vão vir doidos contra a gente. Pior que Não a nos verdade, criava não, né, com a gente. Não, né? com nós, cara, era um time tão seguro e os próprios adversários tinha clássico, era a mesma coisa. Os caras sabiam, porque tipo assim, ó, o futebol hoje, ele é um esporte, eu digo, alguns anos atrás quando a gente jogou, que era, cara, era de muita imposição. Muita imposição. Cara, e aí tu olhava, vamos falar daquele time da Sul-Americana. Cara, Magrão, Guinha Azul, Álvaro, Índio, eu, Marcão. Então, deixa eu te falar. Nossa senhora. Bolívar já tinha sido capitão. Lauro tinha sido capitão na Ponte Preta. Álvaro, capitão no Zaragoza. Marcão, capitão No Atlético. no Atlético Paranaense. Índio, não podia ser capitão, que era maluco. Isso aí. Isso aí Era não o único podia. que não podia ser capitão. Isso aí. Eu, capitão no Palmeiras e no Corinthians. Edinho. Edinho era o nosso capitão na época. Guinha Azul, Guinha Azul. capitão no Libertar. Isso aí. Alex, por vezes, foi o capitão. Dali, depois virou capitão também. Só tinha o Nilmar ali, que não tinha... A gente tinha um time de muita hierarquia, de muito... Que nem os gringos falam, de hierarquia mesmo, de jogadores Muito. capitães. Então, assim, às vezes não precisa nem o treinador falar. As coisas se encaixavam em campo. A gente foi pro jogo dos Estudiantes lá, né? Que a gente fez 1-0. Eles podiam jogar um ano lá que a bola não ia entrar, nós com um a menos. E o Guina expulso com 20 minutos, Então, show. a gente fez o gol com um a menos. Eles podiam jogar o dia inteiro com aquela bola não ia entrar. Que não ia ter chute na gol, não ia. A gente fechou 2 linhas de 4 ali, deixou o Neymar correndo na frente e acabou. Ô meu, tu sabe que eu fui no evento, tava eu e o Guinha Azul no evento, e os caras colocaram no telão, ficava passando os lances lá do Nós e Boca lá, tio. Nós e Boca lá. Cara, e aí a câmera começava a focar, tipo, o Magrão fazia uma jogada, quando perdia a bola, nós voltava assim, o semblante, cara. Eu fazia uma jogada, o semblante, o Guinha Azul. Cara, tipo assim, ó, sabe com aquele olho assim que não pisca pra nada, meu, não pisca pra nada. Teve um fato no vestiário, não sei se você lembra. A gente chegou no vestiário, todo mundo quieto. Não tinha música, todo mundo quieto. Na época tinha aqueles esquilém, sei lá, Aham. fone de ouvido assim, quieto. Aí o Vitório entra, o presidente. Ele fala assim: estão com medo do jogo? Estão Todo quietos mundo por quê? quieto? Todo mundo quieto. Aí todo mundo só olhou pra ele assim. Aí vem o Tite. Tite assim: ei, bem. Eles não estão com medo, eles estão concentrados. Hoje eles não perdem, o Tite falou. Impressionante, cara. O Tite conhecia a gente, né? A gente não falava um com o outro, todo mundo se arrumando. Meu, era incrível. A gente foi jogar lá contra o Chivas também. Mesma coisa. Não tinha, era assim, era. Chivas eu fiquei preso no México, né? Essa história ia chegar até essa, lembra a história que eu contei? Aí a gente. conta pra lá essa história. A Essa é gente muito foi. legal. A gente foi no México. Não, começou aqui no consulado. Né? Aqui no consulado. A Eu gente queria foi no estar no consulado mexicano em São Paulo. O Magrão tá em casa em São Paulo, né? O Magrão bate 2 fios lá, parece todo mundo. Aí estamos no consulado mexicano com horário. E aí, eu acho que a gente. Eu não sei se a gente foi só pra fazer o visto ou jogou lá a e gente ficou. jogou e ficou. E ficou. Aí Aí foi foi de São Paulo e ficou. isso que eu comentei. E aí estamos lá pra fazer o visto. E o Magro já ia logo, tipo, ia fazer. E o Magrão acho que ia ficar, né? Tu ia ficar, eu acho que ali em São Paulo, né? Eu queria fazer rápido. Queria Isso. passar na frente pra fazer O rápido. Magrão queria passar na frente rápido. E tinha um cara no consulado chato, cara. Ia passar um a mais, Magrão. Podia Pôs a mão passar. no meu peito, né? É, botou a mão no meu peito, Magrão. Tá maluco, rapaz? Não sei o quê. Tu tá maluco? Calma, Magro, calma, não sei o quê. Não põe a mão em mim, não põe a Aqui mão ficava no bravo. Ah, é? Pera aí. Pegou o telefone dele. Os parceiros dele. Tal.
Daqui a pouco passa um carro, rapaz, na frente do consulado. Bem devagarinho. Os caras só abrem o vidro um pouquinho assim, cara. Olha pro cara lá e tal. Beleza, os caras deixaram. Aí, Magrão, beleza, tamo grandão. Vamos pro México. Tamo no México, chegamos no México, passando... Aí eu peguei o celular, acabou de ligar o celular, não desliguei. Lembra? Ah, é verdade. Tô no telefone aqui, aí o cara abaixa, desliga o celular. Aí eu, tá bom. Aí virou do celular de novo. Aí o cara... Falei pra desligar o celular. Falei, porra, não fode, cara. Vou continuar com o celular ligado. Me levou pra uma salinha. Adriano ficou até hoje. 1 hora preso na salinha, né? Ô, meu, esse time nosso, ele era tão como o Magrão, a gente estava conversando agora, tão concentrado em jogos, mas fora dele era uma zoeira. Que quando a gente chega no México, que eu tava falando, começa a passar todo mundo. Todo mundo passando. E daqui a pouco aqui, os caras não passaram. Vamos passar a linha, levaram passar a linha. Rapaz, pra quê? Aí ficamos, poxa, Magrão, essa história. Aí começamos a ver, ué, por que seguraram o Magrão? E os caras, pô, foi aquela vez, cara, o Magrão lá no consulado do México em São Paulo. Fiquei 1 hora preso. Aí o Adriano. O cara magoado lá, bateu um fio pro cara. Mas botaram lá só pra sacanear. Tem cheiro de pergunta e tem... Não, largaram eu lá. Aí ficar... o seu Osmair ficava lá, aí foi o Adriano ficou, até hoje o Adriano Loss tá ali com a gente. Aí o Adriano ficou lá, mas só, não sei, largaram lá, eu tava com medo do caramba. Tem botaram lá sentado, maior coisa agora pode ir. Cara, eu fiquei com medo do caramba. Ah, imagina, não. Mas tá fora do país, não vai cara. ficar com medo, cara? Pô, eu falei, caralho, que merda que eu fiz. O que eu fiz, cara? Quer ser folgado. Quer ser descolado? Nunca mais eu arrumo confusão com ninguém. Nunca mais eu arrumo briga com ninguém. Não, mas a gente, pô, aquela época a gente tinha... Se divertia. Não, a gente, o seu Osmair tá lá agora ainda. O senhor tá lá. Mas tá bem velhinho, né, tio? Dois bandidos, mais bandido ali. Ele fala... O seu Osmair é um segurança que tá no Inter, sei lá, mais de 40 anos, né, tio? Acho que ele tem mais de 40 anos. 45, 47 anos, acho que tá. Tá lá. E esse aí, pode perguntar pro Magrão, cara. Ele é um senhor que é tipo aposentado, era polícia civil. Anda até hoje armado lá. Armado. Não, aí, ó, e ele fica com a mão assim. Tem até uma história que nós fomos no consulado dos Estados Unidos, e aí tu tem que colocar as digital. Sim. E não pegava a digital dele por causa das pólvoras. De tanto dar tiro, né, tio? Tá louco. Não, velho. Não passa. E é assim, ó. E o bicho, né, tio, era sangue ruim, cara. Se tivesse qualquer bronca e não dá sorriso, né, tio? Só com nós, se divertir com nós. E a gente sai. Ele falava, os dois mais bandidos que tinha era você e o Bolívar. A gente chegava no vestiário e falava assim. Aí eu fui lá, eu lembro que tava o Zé Roberto uma vez lá. Os perigosos, olha os perigosos. Os Zé Roberto. Perigoso aí. Tu acha ser perigoso? Tu viu esses dois juntos. Cara, vocês arrumavam de confusão no jogo e depois do jogo, e com a torcida, com todo mundo. Exatamente, cara. Não, hoje se tivesse VAR hoje, que a gente... Meu Deus do céu. Não dava certo. Pela leitura labial... Nossa, a leitura labial... ia pra dentro da área e falava... Se pudesse falar tudo que se fala dentro da área pros caras. Meu Deus do céu, cara. Mas diz uma coisa, você falou que você empregou o Bolívar ali no Novo Hamburgo. Mas você empregou o Tite também, né? Lá fora, Nos como é que Emirados. foi? Fez um churrasco lá pros caras, como é que foi isso aí? Não, o Tite, a gente saiu campeão da Liga. E assim, no auge, o time era tipo um Flamengo que não ganhava há 10 anos, 15 anos. Um Internacional, um Flamengo, um time grande. Time de ponta, o Corinthians. E aí eu chego, somos campeões, acho que invicto. Nosso treinador pede um aumento salarial e não fecha. Treinador fechado com a gente. Aí os caras trazem um romeno. Romeno dá treino físico. Sério? Treino físico, treino, por exemplo, se eu contar rugby, uns treinos de bola, assim, bola normal, né? Que não podia passar pra trás, só de cabeça, o nego se arrebentava um com o outro. Ah, não deu outro. Primeiro jogo, porrada, segundo jogo, porrada. Time campeão da liga, porrada, 2 jogos. Aí os caras, trazer treinador. Aí os caras surgem o nome do Tite. Vai trazer o Tite. Aí eu chamo os caras na minha casa, faço um churrasco com os capitães, com os árabes. Churrasco, caramba, picanha. Põe melhor pros caras. Fala, rapaziada, seguinte. Tem um treinador no Brasil que é bom pra caramba, trabalhou comigo, é mesmo. Não é conversa. Ele sei que ia ajudar a gente. Não era fazer média, nem trazer o cara porque era brasileiro. O cara é bom mesmo. O cara é bom. Tipo, o Tite é bom, sempre foi. Sempre foi diferenciado. E aí convenci os caras. Os caras foram no shake lá, eu era o capitão estrangeiro, foram no shake lá e cravaram o Tite.
Levaram. Aí quando o Tite chega, eu vou no hotel falar com ele. Tite, ó, não mexe igual, não mexe com esse é o cara do time, esse não é. Não tira esse cara do time, porque se tirar, cai você, cai todo mundo aqui. Já deu esse a é o cartada cara toda. do homem. Já deu a cartada. Esse daqui foi campeão agora, é jovem, e aí tá empolgado, esse não, aí deitou. Aí o Tite chegou, nosso time encaixou de um jeito e começamos a ganhar de novo. A gente ia pro Mundial de Clubes, aquele que a gente jogou, que vocês jogaram. E aí o Tite vem pro Corinthians. Faz 3 meses muito bom e vem pro Corinthians. Mas o Tite, assim, foi... O nome dele tava na mesa, e aí eu usei a amizade com os caras pra falar que esse era o cara, e não tava errado. O Tite chegou lá e ajeitou o time. É o melhor que tu trabalhou, tio? Um dos melhores? É um dos melhores. Um outro que te marcou, assim? É, que tem a relação do Abel e do Mário Sérgio, foi muito forte. O Abel, ele te fala o que vai fazer e cumpre. Ó, tu não tá bem fisicamente ainda, você vai ficar jogando no banco, você volta o outro. O Abel é um cara de palavra, né? O Abel tem o problema do câncer comigo também, que o Abel foi muito, muito homem comigo. Que era pra ter vindo pro Fluminense, ele queria bancar, eu não vim, e ele não abriu pra ninguém que eu não vim por isso, ele, sabe? Então, assim... Mas acho que Tite, Abel ali foram os melhores. O Vanderlei foi o que me posicionou em campo. O Luxemburgo me posicionou em campo. Me ensinou a entender o jogo. Antes do Vanderlei eu era peladeiro. Eu corria atrás da bola e jogava. Com o Vanderlei ele me posicionou em campo. Ele me fez entender o que era o jogo. Então assim, são esses caras que... E o Tite eu peguei numa fase melhor. Não, tem vários, cara. Pô, se eu falar do Roger aqui, que a gente jogou bem com o Roger. O Roger posicionou eu com 36 anos joguei numa função que, pô, jogava mais 10. Exatamente. O Roger montou um jeito de jogar pra mim que passava tudo por mim ali, eu era quase que um organizador ali, e aí o time... Então tem vários, é difícil falar, mas o Tite tá sem dúvida entre os melhores. Entre eles. Se não O o melhor tem dos uma melhores. situação contigo também ali que você foi convocado com 19 anos, mas foi cortado. Como é que foi Cortaram isso por uma briga, né? Fui convocado para a seleção do 23, 19 para 20 anos. E eu causei uma briga generalizada entre Bahia e São Caetano, numa Série B. O Lima, um volante forte, grande do Bahia, muito bom, estava de fora da área. Ele era muito grande, ele deu um carrinho de frente no lateral direito. Só que naquela época eu ainda não tinha um discernimento certo do que era a minha vila e o futebol. A gente resolvia as coisas na porrada, no jogo de várzea, e eu não estava ainda, talvez, preparado para estar ali. E o cara dá um carrinho de frente no meu lateral. Já cheguei chutando todo o cara. Cheguei chutando. Aí o Candinho era auxiliar do Luxemburgo na seleção, tava vendo o jogo, cheguei chutando tudo, nisso o banco entra, fecha o pau, começou comigo entre os dois bancos, o pau fecha, resumo, os dois bancos expulsos e eu expulso. O Candinho vendo o jogo, quando eu chego pro jantar, 0x0 o jogo, o meu presidente maluco falou assim, você fez o certo, eu faria a mesma coisa. Me deu na moral o meu presidente, o Molina, você fez o certo. O cara deu um do seu companheiro, você foi lá e defendeu ele. Só que aí, quando chegou de madrugada, veio a notícia, né? Na janta, você está cortado da seleção. Aí foi 2 noites chorando. Imagina. E você voltou quanto tempo depois para a seleção? Voltei depois para a principal com Barreira. Você tinha quantos anos? Eu voltei depois de 4 anos. Depois de 4 anos. Depois tu lembra quem que tava? Esse jogo do Pacaembu, por exemplo, quem que era o time? Não, o Pacaembu tava no Brasil. Tava no Brasil? E a seleção? A seleção que eu joguei, que mais marcou assim, pesada, era Dida Cafu, Roque Júnior e Juan, Roberto Carlos, eu, acho que Juninho, Zé Roberto, Ronaldinho, Ronaldo. Nossa senhora. Quem era o outro? Ronaldinho e Ronaldo. Ele tem um quadro na casa dele dessa foto aí. Parece que ali é montagem, que eu tô ali, que é uma montagem, que eu não tô ali. Meu, Lá impressionante. no banco tá Adriano, Alex, Luiz Fabiano, Maxwell, Maicon, Lúcio. Com esses aí é fácil, hein, tio? Meu Como Deus. é que era com esses caras, velho? Não, coletivo? Não tem explicação, velho. Coletivo só não podia errar, se errasse era gol. Quem errasse tomava o gol. Como é que pode, cara? Era só fazer o simplesinho ali. Então, assim, era... Eu vivi um momento ali, foi mágico, assim.
Os caras falando de Ferrari, eu não sou Pois é, o que esses caras falam no bastidor, cara? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Falam o quê, cara? Vou pegar a premiação, o bicho depois dos jogos, cara. Real, euro, dólar, eu. Pô, real. Aí me deram pagava em dinheiro, eu tô com o dinheiro aqui. Braçadinho. Aquela malinha da seleção. Aham. E o voo todo aqui, ó. Agarrado nela. Aí eu falei pro Zé Roberto, pô, era a piscina, eu tinha acabado com uma casa na praia, era a piscina da casa. Liguei pra mulher e falei, ó, pode mandar o pedreiro fechar a piscina que tá aqui. Vou chegar, pode fazer a piscina da casa. E aí eu falo pro Zé, bem não humilde, Zé, fala, Mago. Pô, tô com o dinheiro aqui. Os caras nem pegavam dinheiro, os caras punham na mala e foda-se. Os caras jogando no Real Madrid, no Barcelona. E eu no Palmeiras aqui, ó. Aí eu falei, ó, segura pra mim que eu vou no banheiro. Os caras sumiram, vou me entregar só em São Paulo. Tá, sério? Pô, passei o voo todo desespero. Desespero. Você não deixou aqui não, Magrão? Os caras diziam, não, deixei. Não deixou. Não deixou aqui. Não é possível. Pô, os caras sacanearam e esconderam. Pô, eu falei, pô, tá. E na hora de ir embora, você no aeroporto com o dinheiro? Tá louco. Louco pra entrar no táxi logo. Era minha piscina, a piscina da casa tava ali, tava pronto. Tava ali prontinho. Teve até um M hoje, a gente mandar fazer um M de azulejo. Vamos pro quadro, Bolívar? Vamos pro outro quadro. Surpresas da bola. O vídeo dessa galera aí. Ele vai gostar, hein? Tem galera boa aqui. E cada vídeo desse aqui vai dar história boa, cara. Eu acho que ele vai subir no salto com esses vídeos aí, viu? O homem vai dar muita história boa, tio. Pode apertar o playzinho aqui, tu escuta. A primeira fera que te mandou um vídeo aí, ó. Aperta o playzinho. Não é ele, não. É. Fala, Bolivão, meu irmão. Como é que você tá? Tudo na paz? Eu espero que sim. Pô, hoje você vai estar no programa, pô, com um outro irmãozão nosso, Magrão, pô. Que a gente tem muitas histórias aí, passamos um tempo maravilhoso juntos, né, cara? Que foi 2008, 2009, né? Que foram, pô, tempos de vitória. Pô, depois hoje vocês vão estar na resenha, eu sei aí, cara. Lembra o Magrão aí, daquela final nossa 2008 contra o Estudiantes, cara. Que isso. Falava pro Marcão no jogo, falou, o Marcão falava, cara, a gente não pode tomar gol. Eu falei, cara, porque esses caras estão jogando no meio de campo. Pô, Edinho, pô, Magrão, a gente não toma gol hoje de jeito nenhum, cara. Foi um jogo de guerra. E toda vez que eu lembro desse jogo, eu lembro do Magrão, cara. Sempre lembro dele. Nego Guerreiro. Magrão, um abração, meu irmão. Fica na paz aí, hein? Fica com Deus, Bolívar. Tamo junto sempre, irmão. Gente boa, Pô, o Alvarenga não existe, né? O Alvarenga, esse daí tá no top 10 dos melhores que eu joguei, top 5. É, cara. Esse tem história. Pô, e a gente falou desse jogo, né? A gente não ia tomar gol mesmo. Não, e não foi assim, o Magrão, assim, nosso time não ia tomar gol. Lembra que nós se olhava, tio? Nós falava, né? Não vamos tomar gol aqui. Eles falavam lá atrás, cara, não podemos tomar gol. E nós falávamos assim, não vamos tomar gol. Não vamos tomar gol. E acabou o jogo assim, a gente acabou o jogo. Cara, e os caras não perdiam, Foi mais né, difícil aqui o jogo. Tio, os caras não perdiam não sei há quanto tempo no estádio deles, cara. O estádio novo, lotado. E a gente se olhava, e às vezes eu e o Índio olhava, o Álvaro olhava pro Marcão. Nós gostávamos de incomodar o Marcão, né? Vamos, Marcão, tá errando, meu! Aí xingava nós, cara. Os adversários olhavam nós discutindo um com o outro. Os caras estão brigando. Brigando nada. Tá dando risada, cara. Não, com o Indião direto. E impressionante, né, o tio? Indião direto. O Indião dava uma... Pô, tem um lance do Indião que ele me dá uma bola no meio com 2 caras. Eu consigo girar e saio. Eu viro pra ele, você tá de sacanagem, me dá uma bola dessa? Ele, tem que andar de Mercedes, joga pra caralho mesmo. Você é seleção de novo, você tem que fazer. Eu olhei louco mandar ele pra aquele lugar, eu tinha uma Mercedes na época. Esse tem que andar de Mercedes. Eu falei, tu me dá uma bola numa fogueira, numa final, 2 caras fechando, você me dá essa bola, eu trombei de um lado do outro, você tem que sair. Aí, tio, joga muito, tu joga muito. Ele ficava louco pra mandar de novo, eu comecei a rir. Ele era assim, cara, ele ficava falando pro Magrão. Mas, cara, esses caras aqui, tu podia tocar a bola apertado. E não é que tu podia. Assim, não é que não podia, eles pediu, pode tocar em mim que ela vai segurar. Cada um tinha as fases, né? A gente fala as fases do campo. Se a gente não pegasse deles e iniciasse, não chegava nos caras. Inclusive a gente brigava com o Alex. Não vem aqui, a bola vai chegar. Ela vai chegar. Se não, se vier, a gente... Hoje eles falam que é fases, quebrar linha. Tio, aqui outro. Parceiro, joga. Craque, esse é craque. Perto do playzinho. Jogava demais, craque. Fala aí, xerife. Como é que é? Tranquilo, meu parceiro? Tô sabendo aí que você tá com o tio Magro.
Ei, Magrão, hein? Cheio da resenha. Pô, vou fazer uma perguntinha pro Magrão. Ô tio, por que todo jogo você era o último a entrar em campo? Qual era a superstição? Era pra jogar bem? Como é que é? Conta pra nós essa história aí. Valeu, meus parceiros. Isso daqui vai pros caras também? Todo mundo vai ver isso daqui? Valeu. Todo mundo vai, claro. Mano, superstição. Não dava mão pra ninguém, ficava lá atrás. O último era eu, todo mundo ficava se abraçando, eu não abraçava ninguém, ficava lá atrás. Eu ia pro banheiro, aí quando tudo saiu, eu já entrava direto pro campo, né? Já entrava direto, tipo, eu não tinha reza, acabava a reza, eu ia pro superstição. Eu ia pro banheiro ali, ficava lá quieto, fazendo minha concentração. E aí quando os caras iam entrar, eu chegava junto no final e entrava. Eu até... Sou hoje até assim, mesmo banco eu sento. Sei lá. Eu contei, tio, pra eles aqui que a gente às vezes queria sacanear, porque nós tínhamos zoeira com o colocava Magrão. na minha frente, se escondia, ficava na frente do Magrão. Ou ficava por trás do Magrão, o Magrão olhando, não, para, eu tenho que ser o último. Não, é verdade, os caras às vezes ficavam de sacanagem, ficavam de putaria comigo. E aí eu olhava assim, não tem ninguém, quando eu via um cara atrás assim, ou Bolívar, ou falava, não, vai pra frente. Não, vai você. Eu falei, não vou, cara, a gente vai perder essa porra do jogo. Ele falava assim. Eu não vou entrar bem no jogo, eu não vou entrar bem. Aí eu pegava e deixava os caras na frente. Tinha isso mesmo, tinha essa... Até eu tenho umas manias. Comecei a ver o jogo do Inter lá, tal, vendo com o vice-presidente, ganhando. Aí contra o Curitiba eu fui primeiro tempo com o Cauã, né, pra gente analisar melhor o time ali, pra dar até uma ajuda ali, te olhar mais tarde. Era melhor estar com o Cauã, que é o auxiliar da casa, pra gente trocar ideia com o Cid ali embaixo, com o Mano. Aí fui com o Curitiba primeiro tempo, tomando um sufoco Curitiba, eu falei, caralho, eu fiz merda. Por que eu não tô lá com o Felipão lá? O que eu tô fazendo aqui? Quando a gente fez 1x0 e ganhou o jogo, foi um alívio pra mim. Eu falei, puta que pariu. Eu sempre precisava estar ali com os caras, mas como eu fui 4 jogos e ganhou os 4, falei, não quero mudar mais. Eu tenho umas manias, chuteira. Assim, treinava com a chuteira que eu ia jogar. Se eu colocasse outra, cortava a meia. Agora virou normal, mas na minha época ninguém fazia isso. Não, ninguém fazia. Eu cortava a minha meia já. A gente treinava com uma meia baixa, né? Uma soquetezinha. Aí o jogo, ela outra meia, eu falei, não, vou pôr a meia que eu joguei. Pô, tinha várias superstições. Era. Aqui outro, tio. Levantava pra treinar de manhã. Isso aí. Como é que é? Treinava de manhã. Treinava de manhã, cara. Jogo à noite, os caras tudo dormindo, eu ia pro campo, eu vou treinar. Ele ia pra treinar, cara. Caramba. Ficava pra fazer. Outro aqui, tio. Outro que tu vai gostar aí. Peguei só fera. Fala, general! Beleza? Hoje, então, com a presença ilustre do grande Magrão, que já em 2008 fazia o famoso box to box, que hoje está na moda, né? E eu tava tentando lembrar alguma história aqui, mas acho que mais do que justo, né? Naquele nosso grande time de 2008, eu sempre digo que foi o melhor time que eu joguei em toda a minha carreira. Vou lembrar, então, de um fato inusitado, né? Que foi ao contrário, em vez dele me dar o passe, eu acabei dando um passe para ele fazer um grande gol lá em La Bombonera, contra o Boca Juniors, naquelas quartas de final da Sul-Americana, onde a gente acabou consagrando campeão. Então acho que esse é um momento marcante, assim, acho que não só para mim, como para o Magrão também. Desejo tudo de bom aí, sucesso, muita saúde, tamo junto, valeu! Uniu mesmo a cara, né? Tio, não envelhece, a gente gravou com ele, cara. Tio, a gente gravou com ele. Continua igual o Nil. Cara, o Nil era o cara que podia errar o passe, tá? Não precisava acertar o passe pra ele pegar a bola. Não. O passe errado ele consertava. Ele consertava. Todo passe não era bom pra ele, porque não jogava tanto que você podia errar o passe na frente. A gente tinha uma jogada muito boa ali, eu e ele, porque eu, ele e o Bolívar. Porque como o D'Alessandro, teoricamente era o cara que ficava aberto ali e vinha flutuar, mesmo como o Maurício faz hoje. Sim, a gente já tinha muito naquela época algumas coisas que tem hoje. Que tem hoje em dia, sim, mas de uma outra forma. Ele falou do box to box, eu era o cara que chegava na área e tal. Mas a gente dominava essa bola. E esse espaço ficava pro Nilmar. Ele vinha assim, só que ele não recebia no pé. Ele vinha pro giro e a gente jogava pra ele no fundo, no espaço. No espaço. Então assim, eu dominava essa bola, o Bolívar começava a iniciar comigo, o Dali vinha, eu via esse espaço e jogava pra ele. Não, esquece. Eu não via ninguém, não vi ninguém pra marcar ele. Não, Zanella, ele tinha um lance que o atacante vinha marcando ele muito próximo, ele ameaçava e dava o gato e saía nas costas. E a gente já conhecia, a gente só aquela... Fazia uma bananinha aquela assim, bananinha assim no fundo. No meio pro fundo, assim. Pô, e depois que jogou ele e o Nilmar, ele Tyson, aí dava dó dos caras. Meu Deus do céu, cara. Ela saía em contra-ataque, assim, mas não conseguia acompanhar. Não tinha box como. Do box, tinha nada, não tinha como. Não tinha, né, tio? Não Tu tinha. tava, tio, no Grenal que eles fizeram o gol lá? Pô, o cara bateu a falta, ele bateu na minha cara, pô. Deu um carrinho meio no chão,
bateu e sobrou pra eles. Os caras fizeram em 3 toques fizeram o gol, cara. No campo que a grama é essa altura, viu? Nossa, não é a grama de hoje baixa. A grama de Erechim, não sei se tem hoje. É o... É alta Aquela pra grama de caramba. jardim que você enfia ali, ó. Não tem como trocar 2 passes ali. Eles fizeram, cara. Foi uma falta pro Grêmio, o Grenal. Magrão, a bola bateu no rosto do Magrão e ela veio. Cara, e o Grêmio tá um cara lá só atrás, eu acho que era o Adilson, que era o volante, o loirinho. Coitado. Adilson. Pegou o Nilmar e... Não. Pegou Nilmar e Tyson. Um tocou assim, ó. Tocou pra Tyson. Tyson carregou e tocou pra Nilmar. Cara, impressionante. E outra, que nem o Magrão falou, não tinha que acompanhar. Eles fizeram o gol, nosso time não tinha chego no meio campo ainda. Porque os dois, cara, eram muito rápido, cara. Cara, o nosso time, volta a falar, não é saudosismo. Era um time mais seguro que eu entrava que a gente ia ganhar os jogos. Quando a gente tava mal, é assim, quando a gente jogava, não ganhava, pô, eu não tava mal um dia. Pô, tava jogando muito Guinha Azul. O Guinha Azul não tava bem, tava o Edinho bem, tava o Sandro bem. Então assim, a gente, era tanta gente boa. O que o Nilmar falou, acho que aquela geração, todo mundo, e todos os jogadores que jogaram em times grandes, o Nilmar jogou no time de Tevez, campeão. Sim. Com certeza. E se perguntar, os caras vão falar, o melhor time que você jogou, todos eles. Até quem tava de fora. Até quem tava de fora. Vai falar assim, o melhor time que eu joguei pra mim foi 2008. Pra mim, o melhor time da minha... E o Nilmar, sem dúvida, um dos melhores atacantes que eu joguei. Eu também. Pô, treino. Que jeito que pega esse Não, homem. tu não pegava nunca. Ele esticava a bola, você acha que a bola era tua, ele sempre dava um biquinho antes. Exatamente. Sabe quando tu acha que tu bola vai é chegar tua. na bola? Ele vinha e dava... Tinha o Dali com a boba, tinha, porra, a gente... Não, cara, o nosso treino ali, 5 contra 5, era mais complicado às vezes do que o jogo. Exatamente. Quando a gente tinha confronto entre nós ali. Imagina. Ainda tinha que dar umas porradas nele, senão... Senão, não. Eu vou lá pro Dário, o Dário vinha assim, ó. Porra de lá boba não, hein? Cobra não pica cobra, hein? É isso aí, cobra não pica cobra. Cobra não pica cobra não. Tu vai dar boba nos caras lá, pega os moleques no treino do sub-20 ali, vai no jogo, não dá boba, vai tomar porrada. Ó, meu, e dava pena quando o sub-20 vinha treinar com nós, cara. Nossa senhora. Aí, tio, meu Deus, cara. A gente às vezes iniciava de boa assim, mas daí tinha um que queria fazer uma graça. Rapaz do céu. Juliano, pô, tava no meio do divórcio, chegava pra treinar de manhã, separando, né? Chegava de manhã assim, meio que puto. Tava separando, assim, ficou de litígio, advogado ligando e divide daqui, dali a cabeça. Chegava de manhã, viu o Juliano. Gira pra lá, gira pra cá, tá? Falei, é o seguinte, vai pro outro lado, pelo amor de Deus, eu não quero bater em você. Do Corinthians. Falei, eu te falar, não tô afim de nem treinar, quanto mais tomar drible teu. Tu vai lá pro outro lado que eu vou te arrebentar hoje. Aí o Juliano olha pra assim, pô tio. Eu falei, não, cara, não tô assim. legal de cabeça hoje, cara. Ele ficava... Minha cabeça, eu tô. No jogo eu vou estar bem, mas pro treino eu não tô com cabeça. Eles Eu tô tinham com medo, 10 cara. ligações de advogado aqui. Não tem como eu estar hoje tranquilo. Eu falei, vai lá pro outro lado. Eles tinham medo, né? Aí ele tio? vinha assim, não, tio, beleza. Não, tranquilo, tio. Vai lá pro outro lado, hoje não. Eles Hoje a tinham minha cabeça não tá legal hoje. Agora tu lembrou o Juliano, eu me lembrei. Eu não tinha chego ainda, eu cheguei um pouco depois. Um dos jogos memoráveis de vocês do Inter ali foi o Paraná, né? Tinha o Copa do Brasil, né? Tu marcou um gol ainda. Fiz um gol bonito pra caramba. Golaço. Tomamos 2-0 lá, Golaço. depois fizemos 5-1 aqui. Nesse lance, no último, o quinto gol foi desse lance do Nilmar. O zagueiro achar que é dele e nunca é dele, é sempre o Nilmar chegar na frente. Exatamente. Outro jogo, lembrando, não tive, cheguei, que a gente comentou antes, que foi, e a gente conversou com o Klemer, foi o Juventude. O 8-1. O 8-1. Aquele eu me ferrei. Aquele eu tava com tanta raiva dos caras que fizeram uma graça lá, como foi 1-0, que 8-1 eu tava correndo, tive uma lesão na posterior, fiquei fora da Copa do Brasil. O Abel me xingou, pô, estava 8 já. E eu tava com tanta gana, eu queria fazer 9, 10. Todo mundo tava, né? Os caras falaram. Os caras falaram que assim, a gente entra no ônibus, e eu acho que era 500 jogos do Lauro, o volante, uma coisa assim. Aí um menino deles falou, não sei quem foi, falou meu primeiro ano como profissional e ser campeão em cima do Inter, pra mim já abriu uma grande vantagem. Aí o Abel aumenta o volume aí. Nós tudo ouvindo assim. Não, mas lá a gente vai coroar os meus jogos, os 500 jogos, não ele, os 500 jogos do Lauro, acho que um diretor falou, com o título lá, coordenando toda a trajetória maravilhosa do Lauro pelo Juventude. Pô, do caralho, justo. Aí o diretor falou isso, a gente ouvindo assim. Não, a gente entrou... Eu lembro que tinha um atacante que era artilheiro. Essas coisas não sei se existem, se tem mais, né? Porque eu não tô mais em campo, tô fora. Era Mendes, não Mendes? Mendes. Tava ele e o Alex brigando. Falou assim, ó. Alex, aí o Alex fez o gol e tal, o Alex virou artilheiro e se ele faz, ele empata com o Alex. Indião,
ele não faz gol. Pode ser 8-5, mas ele não... Esse lance que o Cleber contou. Sabe o que o Cleber contou? Isso daí, ele não faz gol. O Índio, se eu não me engano, o Índio, acho que foi um gol contra do Índio. Não, o Borja, um atacante, entrou, deu um corte no Índio e fez o gol. Ah, não, porque o Cleber Mas tinha também é outro jogo, então. era outro, que o Cleber contou, mas que o Índio falou pro cara assim, ó, eu faço gol aqui, mas tu não faz. Foi isso daí, foi pra esse cara. Foi isso aí. Foi esse cara. É, isso aí. Foi, eu acho que bateu no cara, alguma coisa assim. Isso. Não, o cara foi cruzar pro cara, o Índio interceptou e a bola entrou, uma coisa assim. Isso aí. E aí o cara falou assim, você não faz gol, que ele falou um monte de coisa, que eu vou ser artilheiro e tal. Aí a gente falou assim, Alex, a gente dava a bola pro Alex fazer o gol, quando eu tava 4, 5, faz mais gols assim. E a gente, o Alex foi o melhor jogador do Campeonato Gaúcho aquele ano. E a gente olhava pra trás assim, ó, você não faz gol. Qualquer um pode ser 8-7. Já tava assim, só que você não faz gol aqui. E o cara olhava pra gente assim, não, você não vai fazer gol. Mas teve o 18-1 do Caxias também, que não, ali esse foi, mais né? gostoso. Esse Pô, adoro o Argel, o falou que sabia como marcar os Galácticos. Exatamente. Cara, esse time é absurdo. Uma chuva, nós 8-1 no Caxias, cara. 6 cara, primeiro tempo. O Magrão fez um gol, a gente vai colocar o Marcos, nós vamos colocar esse gol aí, quando rodar o programa, porque, cara, um golaço. Você me deu um dando tapa na cara, o que você fez? Golaço. Batia na minha cara. Batia na cara. O que você fez, cara? Tá maluco? Até na comemoração ela fazia zoeira. Do Magrão. Colocou por cobertura. Ele ficava puto comigo. Batia na cara, porra, tio. Eu era o mais ranzinzinho, o mais chato. Eu era o mais ranzinho. Daí sobrava pra você, não adianta. Eu era meio ranzinza mesmo, eu era meio chato. É o zangado, chamava o zangado, né? Tava sempre emburrado, sempre tinha algum problema, sempre alguma coisa. Na seleção, eu tenho uma curiosidade, na seleção, quando você chegou na seleção, sempre tem aquele batismo lá, aquele esquema lá. Não, na época não tinha, não tinha, que nem tem agora de fazer. Agora a galera faz. Não, agora, na minha época não tinha nada disso, não. Você salvou então. Salvei. E quando você foi pra fora do Brasil, você jogou no Japão, Emirados? Japão e Emirados. Japão foi mais complicado. Emirados eu tava mais velho, fui mais preparado. Você ficou bastante tempo lá, né? Fiquei, acho que 6 anos. 6 anos, cara. Você se adaptou muito bem lá. Eu já fui preparado, já fui sabendo o que eu queria, né? Assim, me adaptei muito bem. No Japão eu já fui um pouco mais rebelde, já criei um pouco de problema, já não queria... Mais jovem também, né? Mais jovem, tipo assim, sei lá. Mas nos Emirados já fui mais preparado. Assim, na verdade, quando eu fui pro Japão, na minha cabeça, a minha volta pro Japão, eu fui meio covarde. Eu acho que eu deveria ter segurado mais a dificuldade, de língua, tudo, e tinha que ter ficado. Então a minha volta eu não fui campeão lá, então quando eu volto pros Emirados, foi uma frase que eu falei até pra Paola, que era minha noiva, eu falei, eu tô indo, eu vou pra ser campeão. Se tu quiser voltar, você volta, eu fico. Então assim, porque tive problema na época lá de família, fiquei algum tempo sozinho lá, então assim, pros Emirados eu fui pra ganhar. Eu não queria voltar. Podia ser qualquer outro país. Eu queria ser campeão fora do meu país, queria mostrar meu valor lá, não ser um jogador só, um jogador local. Independente de talvez falar, mas o nível lá é mais baixo. Mas assim, pra mim é uma coisa pessoal que eu queria vencer lá e sair de lá, que até hoje sou, graças a Deus, muito respeitado lá. Se você não fosse jogador de futebol, tem ideia do que você seria? Ou nunca pensou nisso? Pensei, eu queria ser... Fiz colegial técnico de edificações. Eu queria ir pra essa área de engenharia, eu gostava dessa coisa de engenharia, gosto de desenho, gosto de números. Cálculos, números. Eu até cheguei a fazer colegial técnico, eu tive que abandonar. Como eu te falei, o futebol me proporcionou primeiro de eu estudar em colégio privado, não em colégio público. Eu tinha bolsa de estudo para jogar futebol de salão em São Paulo, tem muito isso. Então assim, a minha formação, ela foi mais... eu aproveitei o futebol para estudar em colégio privado, isso me ajudou. E depois eu estava fazendo colegial técnico de edificações. Na época, que a ideia era, não sei se eu ia conseguir, mas era tipo assim, eu gostava de cálculo, de desenhos, e aí pouca gente sabe disso, mas eu estudei até o 2º ano de edificações. Que legal. Que legal, tio. Eu não sabia disso, não. Ranzinza, maluqueira. Poxa, brincadeira. Eu ia sair da favela, tio, ia dar um jeito, eu ia estudar, e não ia ser pelo lado, não ia ser pelo crime, ia ser... E não é qualquer curso, né? Tá doido, coisa linda. Mas era complicado, eu não tinha, por exemplo, eu fazia colegial técnico e estava muito difícil para mim porque eu não tinha dinheiro para comprar nada.
nenhum material, entendeu? Chegou a ter uma época da tua vida que vocês estavam morando, a tua família, um em cada casa? Como é que foi isso aí? A gente foi nessa época do São Caetano, eu fui, nessa que eu te falei que foi de teste, que a gente ficou fazendo, a gente foi despejado, a gente fala em São Paulo, não sei como fala aqui. É despejado? Despejado, Isso aí. por falta de pagamento de aluguel. Fui pra casa de uma namorada. Meu pai dormia na casa no bar do meu avô. Aí de manhã, quando ele abriu a porta, meu avô tinha que levantar. E minha mãe foi dormir na casa do meu tio na favela. E aí eu até postei nesse fim de ano, que no dia 23 foi o dia que mudou, 23 de dezembro mudou a nossa vida, 22 de dezembro. E todo ano nessa data eu com minha mãe a gente chora. Porque foi quando o São Caetano fez meu primeiro contato profissional, me deu um apartamento para morar e eu prometi para minha mãe que ela nunca mais ia estar na rua, que a gente ia ter onde morar. Então assim, todo dia 23 eu olhei para minha mãe e falei, que dia que é hoje? Ela começa a chorar, porque foi o dia que foi um marco na nossa vida. A gente passou um Natal só com os colchões no chão, mas foi um Natal que a família reuniu de novo. Até tem uma matéria do Palmeiras na época pra cá, que assim, ele salvou a família. Não foi assim, é exatamente isso. A gente se encontrou de novo como família, colchão no chão das Casas Bahia, não sei falar aqui, mas era o patrocinador do clube na época. Da época, sim, claro, pode E ser. aí os colchões lá no chão, deitamos, comemoramos nosso Natal, todo mundo junto. O Luan hoje, que é vereador lá em São Caetano, era pirralho, devia ter, sei lá, 7, 8 anos. Nem lembro dessa história, então a virada de chave na minha vida foi essa. E quem proporcionou isso foi o futebol, né? Você volta pra lá ainda? Como é que tem contato com o pessoal de infância? Sim, sim. Eu tenho meus amigos, o Bolívar sabe, eu tenho meus amigos de fé. A gente tem... a vida me trouxe muitos amigos, sabe? E eu ainda fui muito... Eu mudei muito. Eu era assim... Eu queria vencer no futebol para contestar, para ser contestador. Entendeu? Entendi. Até na parte política, eu sempre fui um cara que queria contestar, às vezes eu bati de frente à treinadora para mostrar até um ar de tipo assim, tô aqui de baixo, tô falando contigo. Eu tratava muito bem o roupeiro, mas bati de frente com o presidente. Eu era esse cara, tipo, você passava pelo presidente sem olhar direito nos clubes, antes de ficar no Inter, mas com os roupeiros, mas eu achava aquele lá era meu povo, aquele lá é um pedaço de mim. E depois eu fui entendendo que, tipo assim, que as pessoas também tem pessoas boas também que estão ali em cima, tiveram oportunidades melhores que a tua. Que nem todo mundo, tinha aquela coisa do playboy, nem todo mundo é playboy, é um filho da puta, é um cara mau caráter. O cara tem uma condição de vida melhor. E aí eu fui entendendo isso mais velho. Minha mulher fala pra mim assim, pô, tu não fala com não sei quem porque você acha que ela é playboy, você julga. Mas teu filho estuda onde? Qual carro que você anda? Você também é. Então, assim, eu fui um pouco... muito contestador, ainda sou em alguns conceitos que eu acredito de vida, mas melhorei muito nessa questão. Isso melhorou muito. Você classifica o teu melhor ano da tua carreira? Você tem algum ano que você disse, não, esse aqui foi o melhor ano da minha carreira? 2004. 2004. Tava Seleção, bola de prata. Palmeiras? Tudo que tinha para ganhar, individual eu ganhei. Cogitado por Real Madrid, foi tudo assim, não fui por detalhe, porque eu precisava de um passaporte europeu e não tinha um passaporte europeu. Assim, foi um ano mágico. 2003 foi a redenção do Palmeiras, e depois 2004 foi assim, de prêmios individuais. Depois de 2008 a gente ficou na Seleção da América, né? Então, 2008 também foi bom, peguei a Seleção da América, mas 2004 tudo que eu podia fazer individualmente naquele ano eu fiz. Assim, o time era bom, mas eu assim, me superei em tudo. Eu fiz gols, eu dei assistência, eu roubei bola. Assim, fui um ano que cheguei à seleção com propriedade. Não cheguei à seleção, chegou. Cheguei porque realmente naquele ano o melhor volante do que tinha no país era eu disparado. Faltou a Copa do Mundo só. Faltou a Copa. Mas assim, faltou porque eu preferi uma situação de segurança financeira indo para o Japão. Claro. O Japão na época era tipo a China. Hoje a Arábia Saudita, era fora da curva, do que ir para a Europa numa coisa melhor. Você acha que poderia mudar, né, se você tivesse ficado? Poderia. Foi o Mineiro, né, no teu lugar? Né? Foi o Mineiro no meu lugar. Poderia, mas também tinha meu empresário que colocou 2 propostas na mesa de um time da Europa e um time do Japão. E como eu te falei, com 24 anos, talvez hoje eu pensaria diferente. Isso que a gente falou de bola fora, pensaria diferente, faria diferente. Iria menos para ter mais projeção. Entendi. Mas como eu te falei, orientação 0.
Então, assim, você olhou os números na mesa assim, resolvi ver todo mundo. Resolvi a vida. Minha cabeça foi só essa, resolvi a vida. Não passo mais fome. E aí eu fui por esse lado. Com certeza, e acertadamente, na minha opinião. E lá a curiosidade, lá nos Emirados, como é que você se comunicava lá? Em que língua? Que é? Espanhol? Inglês. Então tu saiu de São Paulo e já meteu em inglês lá, aprendeu a falar inglês. Não, quando eu saí daqui do Inter, tinha um intérprete, mas não tinha um intérprete pro dia a dia. Tinha o Marcelo Chirol, que foi muito fera comigo, me ajudou muito, que era o preparador físico auxiliar, falava em inglês. Mas aí eu comecei a estudar, né? Mas o meu aprimoramento do inglês, ele vem depois. Bolívar sabe, depois que eu paro, eu vou morar em Dubai. Muita gente achava que você tá morando em Dubai por quê? Eu fiquei um ano em Dubai, eu e a Paola indo pra escola, deixar o Marcinho na escola às 7 da manhã, 7h30, e ia pra escola. Eu ia pra escola mesmo. Teu filho inglês. Lá em Dubai, isso? Isso, depois que eu parei, em 2016. Quando eu parei, fui morar lá. Certo. Acabou o Novo Hamburgo aqui, fui morar lá. Fui morar lá para trabalhar e para aperfeiçoar o inglês. Eu comecei a trabalhar com futebol e eu caía na minha mão contratos e eu não podia errar. E aí eu fui estudar inglês lá. Aprender o inglês. Teu filho era pequeno? Meu filho nasceu lá. Nasceu lá? Nasceu lá. O Marcinho nasceu em Dubai. E como é que é ir na escola lá, o guri pequeno? Como é que era a criança, morou na França. Pega a muito criança rápido. ela fala 2, 3 línguas, conversa aqui com o pessoal em francês, chega em casa e fala em português e tá tudo certo. Muito rápido. Minha filha, minha Eduarda, chegou lá nos Emirados com 8 para 9 anos, sem saber nada. Porque o inglês, desculpa falar, mas o inglês que a gente aprende aqui, chega lá, é outro inglês. Outro inglês, né? É outro, você pode estudar aqui, na hora de falar, até você lembrar e pensar, ali é tudo rápido. A Eduarda chegou lá falando inglês e já lendo umas coisas em árabe. A Eduarda fala inglês fluente hoje. Assim, sem tu conseguiu pegar bem o inglês nesse tanto tempo que você ficou? Cara, Imagina quando você tá falando. Trabalhei, né, esse tempo todo com o pessoal do Seattle, do Atlanta, do Miami, tranquilo. E teu filho tá no profissional lá ou tá Meu no... filho tá no Miami? profissional agora, tá no Seattle. Seattle, isso. Seattle, assim, o Miami tem muito glamour, o Seattle é o time que mais profissionalizado da liga. Nos últimos 5 anos, eu acho que foi pra conferência, ganhou 3 ou 4. Tem o João Paulo que jogou com a gente aqui. João Paulo, gente finíssima. João Paulo, o melhor jogador que tem hoje lá. Meu amigo, irmão. Tive a sorte, o privilégio de ter ele, de levar ele pra lá. E ele me abriu muitas portas lá. O João Paulo foi o cara que mais me abriu portas lá. Porque quando eu levo o João Paulo... E eu banco a ida do João Paulo. Eu falo, é esse. O João Paulo vai e vira MVP do time, seleção do campeonato. Tudo que possa, ele fez tudo que tinha que fazer. E aí, além de ser um amigo e irmão, ele foi talvez o cara que abriu as portas. Depois eu consegui o Léo Chu, que está muito bem hoje. Gregory, Jean Mota no Miami. E aí eu comecei a entender um pouco dessa gestão de como levar os jogadores para lá. E o João Paulo foi, sem dúvida, o cara, assim, até nunca falei isso, mas sim, até pôr um programa para agradecer a ele, claro. Que foi ele que foi o que me abriu todas as portas dessa caminhada que eu tô de quase 4 anos que eu tinha nos Estados Unidos. Tudo começou com o João ali. Show. E aí, Barba, pronto ali ou não? Fechou? Vambora? Vamos falar um pouquinho da fase atual dele aqui? Podemos falar, o Barba vai, corta pra gente ali, a gente já... Pode ser. Do Inter, né? Eu acho que é importante falar um pouquinho do Inter, porque como eu te falei lá, tu é um cara muito especial, né? Identificado, torcedor, ficou muito feliz com a tua vinda para cá. E a gente que é colorado, né, que torce, e eu conheço e eu procuro explicar que tudo é momento e o clube passa por momentos. Hoje já é um outro momento o clube. Com certeza, depois da tua chegada ali, não porque foi você, mas eu digo assim, parece que o Fernando Carvalho usa essa frase, um ambiente de vestiário vencedor. E você é um cara com um ambiente vencedor, né? Mentalidade vencedora, né? Tio, eu falo para todo mundo assim, existia um processo em andamento. O time, quando perde quase todo mês de maio, a gente lembra que aquele time de 2008, a gente perde Coritiba, a gente perde pro Vasco, com falhas bizarras, assim, de a gente estar mal, e a gente se fortaleceu ali para formar aquele time, né? Então, assim, a rapaziada ali, o grupo é muito bom. A gente tem remanescentes nossos ali, Luiz Adriano, Moledo, a gente tem um ambiente favorável. Mas como o resultado não vem, ninguém presta. Sim. É complicado. Então, assim, o que eu procuro fazer? É ser um facilitador de todo mundo ali.
Tento estar um pouco em cada área, eu tenho autonomia para isso, me dão autonomia para isso, o presidente me deu autonomia para isso. Eu sempre falo, a gente tem ali o pessoal da nossa época já ainda, Dave, Caco, Adriano, vai na rouparia, Buiú, Bigode, Choquito. Então assim, a gente tem aquela coisa de você precisar provar pro cara que você não é traíra, conquistar o teu espaço. Para mim lá é tudo encurtado. Os caras sabem até o meu jeito. Claro. Sabe o dia que eu vou estar puto, o dia que eu não vou estar legal, porque os caras sabem o que eu sou e sabem que não tem sacanagem, não tem trairagem. Que ali vai ser o papo reto. Eles sabem o dia que eu vou dar um grito no vestiário, os caras sabem, porra, tava demorando. Os caras até sabem. Assim. Os caras te conhecem. Então, assim, o que facilita meu trabalho no Inter muito hoje são esses caras. E a receptividade que o Mano teve comigo. Então, tem... isso facilita o meu trabalho. De tentar agregar ali dentro. Eu estou mais ali como um agregador. Lógico que eu levo ali para a parte da diretoria, com certeza a minha experiência de anos nos Estados Unidos, de gestão. Tá? Isso com certeza. Eu procuro estar mais participativo ali com o pessoal, com o Dave, com o Felipe Delegrave, o pessoal ali do jurídico. A gente tenta ali estar mais próximo. Clube de futebol, irmão, todo dia a gente tem algo diferente para resolver. É isso aí. Você foi treinador, sabe. Todo dia a gente chega de manhã e nunca sabe o que vai acontecer. É isso aí. E a gente está ali para facilitar. Chega na nutrição, chega ali, tá faltando isso. Tu vai ali. Aí tu vê até o brinco com o Adriano. Adriano, tá ranzinza demais. Corrido com o Adriano. Sim, tá mais ranzinza do que antes. Já era na nossa época. Meu Deus. Só que é o cara que é colorado, que ele é Inter. Ele vive o Inter. Vive ali. Ele vive o Inter. A vida do Adriano é o Inter. Então, assim, todos esses caras me ajudaram. Então eu fico meio facilitador. Vai no DM. A gente tem um pouco de experiência. Tá com dor, não tá? Põe pra jogo. Doutor? Não, doutor. Põe, doutor. Vai. Já tem esse feeling, né? Entendeu? Então, assim, a gente tenta facilitar e ajudar os caras ali. Eu tô mais, assim, na parte diretiva, mas não consigo ficar fora do vestiário. Não consigo estar distante de uma palavra antes do jogo, de trocar uma ideia ali com o jogador. Sempre falo, nunca atravessando o lado do treinador para não ter duas vozes de fala. Claro. O treinador fala, se foi treinador, o treinador fala uma coisa, eu falo a outra. Sim. É seguindo sempre a mesma linha, para não atropelar. O jogador, a gente tem que falar a mesma língua. Falar a mesma língua, ele vai respeitar os dois. Se você falar a língua diferente, ele vai para o lado mais forte e larga o lado mais fraco. Isso aí. Eu entendo bem isso porque a gente estava ali dentro. Então, é mais ou menos isso o meu trabalho. É um trabalho de gestão ali, junto com a diretoria. Não chega a ser um executivo de futebol, chega a ser um cara próximo ali da gestão, próximo ali tentando o David ajudar e o David me ajudar. O David me ajuda muito ali também. Troca ideia, vamos ali no capa, posição que a gente está precisando. A gente, o torcedor fala, pô, traz esse, traz aquele. Cara, tem todo um cronograma ali até de valores. Sim. Por mim, eu trago o Messi. Sim. Mas assim, então para trazer o Messi, não precisa de ninguém ali. Qualquer um vai e tem o dinheiro e traz o Messi. Agora, para nós ali, a gente tem que fazer um exercício ali de valores, o que pode gastar, para não comprometer a parte financeira do clube, não só para hoje, mas lá para frente também. A gente, de repente, contrata o cara aqui e lá na frente a gente tem problema. Então, esse exercício ali é diário, para terminar tudo no campo e entregar o melhor time para o Mano. Para ele, os melhores jogadores em condições para o Mano pegar e ter condições de fazer o trabalho dele. Show, tio. Isso aí. Agradecer, Magrão, a tua presença aqui. A gente ficou muito feliz que você aceitou. Desculpa o atraso aí. Que é isso. Lá no clube, lá em reunião até, era para ser às 6. Bem tranquilo. Deu certo, tio. Até mandava pro tio, tô aqui no clube aí em reunião ainda. Bem tranquilo. É uma honra poder estar aqui com você, poder contar a tua rica história, né? Muito, muito legal, inspiradora, inclusive. E tamo junto, né? Baita churrasco e agora momento Barba Ruiva. Momento Barba Ruiva, Magrão. Só provar aí o Eu assado. falei, tô. Vamos aí, faz as honras aí, tio. Tô com fome. Aí. Fica à vontade. Vê? Ou a carne é boa ou o assador é bom. O que é? Os dois é bom. Ele é bom, Carne, né? Ficou É um pouquinho, especial ó. demais. amigo fala, uma carne dessa até a banguela come. Até Banguela come isso aqui. É verdade. Galera, queria agradecer aí. Vocês vão estar acompanhando esse bate-papo com o amigo Magrão. Se inscreva no nosso canal lá, ative o sininho, deixe seu comentário e não perca esse bate-papo aí com o meu grande amigo Magrão. Valeu!